Ai, gente do céu. Tá bom. Primeiro, o piloto é sempre assim, né, gente? Não tem jeito. Eu, por ser piloto, me darei o direito de ler uma colinha aqui que eu fiz, inclusive com a minha entrada. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, bem-vindos ao CastCom, um podcast sobre pessoas e como elas transformam a vida de outras pessoas. Eu sou a Kelly Passos e a minha missão aqui é dar voz a pessoas extraordinárias que estão no caminho entre o anonimato e o estrelato. Muita coisa boa acontece nesse caminho do meio, né? Afinal, o nosso país é levado por essas milhares de pessoas que estão nesse caminho. Esse podcast... podcast. Eu aprendi que eu falo errado. Podcast. Minha amiga Marina, maravilhosa, professora de inglês, que vai estar aqui com a gente no final do mês. Ela me corrigiu ontem. Nada bom como aprender com quem entende, né? Esse podcast é um espaço comercializado em que o entrevistado recebe cortes profissionais dos vídeos e utiliza como conteúdo em suas redes sociais para fazer material de divulgação, engajar super no Reels, no TikTok, enfim, aonde você quiser. Você vai receber, se você vir aqui como entrevistado, você vai receber cortes profissionais com legenda, com trilha sonora. E aí você vai poder exaltar a autoridade naquilo que você fala nas suas redes sociais. É o famoso ganha-ganha. Todo empresário, todo empreendedor está acostumado nessa vida de ganha-ganha, né, gente? E hoje, nesse piloto do meu podcast, eu tenho a honra de receber duas pessoas queridíssimas, admiráveis, que eu tenho muitas e muitas qualidades para falar sobre elas, que é o Marcos Gavriluc. Muito bem. Além de ter falado certo, eu falei assim, com a pompa, né? Então, fiquei orgulhosa de mim agora. Conseguiu. Quanto tempo você demorou para falar assim, Gavriluc? Não sei, porque eu ainda não consigo. Gente, eu tô aqui com o Marcos e com a Mariana Damasceno. Eles são sócios proprietários da Inset, que é uma edtech que instrui, profissionaliza pessoas, o olhar das pessoas quanto ao mercado financeiro. Gente, é uma empresa incrível. Eu gosto de falar que ela é uma edtech porque nós estamos, hoje em dia, precisando muito de empresas que educam as pessoas, né? Porque quem educa cresce junto. A gente forma cidadãos para o futuro. Então, hoje, as empresas elas têm esse olhar da educação e eu super admiro vocês por conta disso, viu? E super admiro a Inset. Estou aprendendo demais com vocês e com os conteúdos que vocês estão oferecendo para todos nós. Vou falar um pouquinho aqui, rapidinho, de cada um deles, antes de eu pedir que vocês se apresentem. O Marcos, gente, ele tem 44 anos, ele é pai da Maitê e do Lorenzo. Ele é empresário há 20 anos, já passou pelo ramo, ainda está, né, Marcos? No ramo da tecnologia, Sim. do marketing, agora está no mercado financeiro. É morador de Santo André e jogador de tênis. Marcos, me fala por que todo homem de negócios assim adora jogar tênis? Não entendo isso. No meu caso, assim, primeiro, obrigado por estar aqui. Muito legal. Eu e a Mari, a gente fala muito sobre gravar um podcast. Também aprendi, eu não sabia como é que era esse nome. Eu sempre falava podcast. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sobre o tênis, no meu caso, eu não jogo bem, mas eu descarrego muita energia ali, né? Eu tenho muita energia aquele aqui. ódio diário que a gente vive, né? No aquela trampo. raiva, né? Aquelas coisas que acontecem no dia a dia que fazem com que a gente... Eu vou pro tênis, eu bato forte ali, porque é uma forma que eu tenho de descarregar e eu volto leve para casa. Eu gosto bastante. Eu gosto. Vamos e eu gosto adotar. do jogo. Eu acho um jogo legal. Eu acho. Vamos jogar tênis? Ó, esse negócio de correr tá ficando meio desgastante pra mim, entendeu? Porque eu tô chegando numa quilometragem que tá ficando meio difícil. Então, vamos pro tênis? É que o correr não tem a parte do bater, que é essa porque a gente tem uma força nas mãos que a gente quer, Vamos experimentar, né? pra gente ver se a gente valida essa tese. Eu não quero nem beach tênis, tá? Eu quero tênis, tá, Mariana? Num beach tênis, aquele negócio da areia lá vai... Já saímos com 5 minutos e um compromisso agendado. Pronto, meu filho. Eu gosto assim. Deve ser parecido com o que você faz no boxe. Você luta. Eu vejo você lutando de sábado lá nas redes sociais. Ultimamente não ando mais indo, porque o pessoal tirou minha luta de lá, mas que realmente cara, tem esse efeito, fazia. Eu lembro você chutando.
fazer Muay Thai. Então, mas aí eu já fiz Muay Thai também, gente. O saco, ele é meio duro demais. Então, mas o legal é quando você vai fazer isso no professor, né? Então, tudo bem. Aí vale a pena. Mas pensando bem, assim, no efeito da raquete do tênis, realmente me deu uma vontade de sair raquetando, assim, sabe? O ar, pensando em algumas pessoas, umas situações, Uns assim, boletos. sabe? Uns boletos, Você nunca pegou aquelas raquetes pra matar mosquito? Cara, eu tenho em casa. É uma delícia eu tenho aquilo. O muito. mosquito vem e você dá... E aí eu fico que nem doida, assim, ó. Eu tenho 2, inclusive. Porque, gente, eu nunca vi. Eu moro em apartamento. Meu apartamento é cheio de mosquito. Mas tudo bem. Quando você era criança, você não jogava taco? Eu jogava. Adorava. Ficava na rua jogando taco? Pô, é uma delícia. Adorava. Eu fui Quando hoje você pegava cedo. aquela bolinha certeira, assim, ó, aquela vinha, você mandava ela longe. Cara, eu fui na casa da minha mãe hoje. E aí eu meio que tive essa sensação. Porque era onde abre, assim, a rua da casa dela. Era onde a gente jogava taco. E já era uma ladeira. Aí eu lembro que a bola caía lá embaixo. E saía correndo atrás. Mas era uma delícia. Eu amava. E por falar em infância, gente, vou apresentar aqui Mariana, né? Quem já me conhece sabe que a gente anda pra lá e pra cá juntas. Nós nos conhecemos aí uns bons 20 anos, né? Aliás, antes da Mariana se apresentar, eu quero dizer que Mariana Damasceno esteve presente na primeira prova do Enem na vida. Hoje em dia o Enem é hype, é modinha e tal. Na nossa época, era uma prova, assim, que, tipo, meio experimental. Mariana Damasceno estava lá. E eu quero deixar aqui registrado que eu só participei da segunda, porque a Mariana, ela sempre foi mais nerd que eu, né? Sempre foi mais estudiosa. Cuidado com isso, que ela é nova. Cuidado, ela é nova. Tá parecendo que ela não é nova desse jeito, Kelly. Não, mas a gente... Ou parece que eu tô bem conservada, tá? Não, bom. gente, mas a gente compartilha entendi. Entendeu? A gente tem a mesma idade, então tá tudo certo. É um assunto bem resolvido entre nós. E Dona Mari, mãe de Malu e de Davi, lindo, né? Hashtag lindo, aquele menino. Química de formação, vocês sabiam, gente? Olha, a pessoa é tão culta e estudiosa que a pessoa passou em Química na Unesp. Não, é outro nível, né? É outro nível. Quem olha hoje Mari, assim, no ramo, no mercado financeiro e tal... Química, gente, olha, eu sei que ela tem ótimas histórias pra contar dessa época. Vou dar um detalhe. O dia que eu fiz a prova do vestibular, no dia anterior, eu tava na sua formatura do colégio. Pois é, não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. Fui com meu pai me dando uma bronca, falando, você tinha vestibular, não tinha que ter ido na formatura? Fui. Aí, ó, tá vendo? Então, demos sorte, né? Na verdade, certeza. Isso aí pra você, passar em provas era só um detalhe, né? Pra ela, e continua sendo assim. E a Mari também... Ela é especialista em gestão, gente. Ela tem MBA em Finanças e Gestão Tributária e agora está cursando MBA em Mercado de Capitais, amiga. Vai vir um certificado aí, gente, que ela vai arrasar. Vão vir vários. Dona Mariana também é musa fitness, que adora treinar. Odeia treinar. Não adora, ela odeia treinar, como vocês podem acompanhar todos os dias nos stories dela. Ela tá lá na porta da academia xingando, mas é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. Então, por isso que ela é, de fato, uma musa fitness para mim, tá? E Mari é uma apreciadora de boas comidas e vinhos, né? Aliás, a gente compartilha de vários momentos disso, né, Dona Mari? Muito bom, graças a Deus. Não só de trabalho a gente fala, nem só de trabalho, nem só de vida fitness, mas da vida que vale a pena ser vivida e dos bonzinhos que vale a pena ser tomados. Afinal de contas, gente, equilíbrio é tudo na vida. Estamos aqui, inclusive, para dizer isso, né? Não somos um personagemzinho, somos pessoas reais e felizes naquilo que fazemos. Mas chega de falar, eu quero ouvir vocês agora. Vou começar pela Mariana. Vamos conversar sobre muitas coisas hoje, mas eu gostaria, sim, Mari, lá do seu âmago, me diga, quem é Mariana Damasceno? Acho que Mariana Damasceno, antes de tudo, é a Mari, né? Eu acho que essa é a melhor definição. Se você me perguntasse isso uns 4, 5 anos atrás, eu começaria mãe, né? Seria assim, mãe da Malu e do Davi. Se fosse um pouco mais para trás ainda, eu falaria da profissional, de trabalhar com gestão, de empreendedora. Hoje eu sei que eu sou a Mari. Eu sei que antes desses papéis existe uma pessoa que está um pouquinho atrás, né? Essas são vertentes que eu tenho aí para trabalhar, para poder me apoiar quem é a Mari, mas ela está em vários pilares. Mãe, com certeza é aí um dos mais fortes. Eu acho que é a parte família é o que traz o maior propósito que eu tenho, mas ele não é
prioritário, ele é base. Então, hoje em dia eu posso responder com tranquilidade. Eu sou a Mari que gosta de falar, aprendi isso com o tempo também. A Mari que gosta de ensinar, né? Que são descobertas que a gente tem aí na vida. E fui percebendo que todas as outras coisas que eu faço são derivações disso. Então, a Mari que é empreendedora, que cuida da parte estratégica e administrativa da empresa, que é uma empresa do meu pai, mas é uma empresa consolidada dentro do mercado de tecnologia, voltado especificamente para a área de gestão pública. Apaixonada pelo mercado financeiro, já vinha estudando há muito tempo, aí eu fui picada pelo bichinho do day trade, né? Curiosamente, não por minha intenção, justamente por eu ter uma afinidade com o assunto, foi o meu pai, né, que inclusive é meu chefe também, que falou, eu quero que você vá fazer day trade, eu pago o curso para você fazer day trade. E aí fui picada por esse bichinho e aí decidi fazer aí dessa atuação no mercado financeiro, não só para mim e para o que eu quero usar na minha família, olhando para o meu futuro, mas ensinar sobre isso, porque principalmente isso muda a vida das pessoas. A gente vê isso acontecendo toda hora, a gente sabe o quanto isso mudou a nossa. E quando a gente vive a mudança, a gente quer fazer essa mudança na vida de outras pessoas. Então, descobrir a veia comunicar e a veia ensinar veio muito ligado à questão do mercado financeiro e, consequentemente, a Inset, que a gente vai falar um pouquinho. Ai, gente, que tudo. Engraçado como... É legal ver como um assunto tão técnico aos olhos dos leigos, né? Ele tem trazido cada vez mais o olhar humano de pessoas como vocês. Para esse assunto que, apesar de estar muito em evidência hoje em dia, ainda é um assunto muito... Precisa ser mais digerido, mais palatável para as pessoas. Mas me conta, Marcos, um pouquinho de você e como você chegou nesse ambiente do mercado financeiro aí. Legal, eu sou o Marcos, sou o Marcão, vou usar um pouquinho então, Marcão, sou o Marquinho, sou o MP, sou o Gavrilhuque, eu me chamo de tudo. Marcos Paulo, né? Eu estava Marcos, vendo o seu LinkedIn, tá? Fiz lição de casa, tá bom? Quando a minha mulher me chama de Marcos Paulo, eu falo, vai... O bom do nome composto é isso, eu pus nos meus 2 filhos, que é para poder usar nesses casos. Tá então eu sei que é problema. Mas eu sou uma pessoa em várias, né? A gente representa vários papéis. Sou pai, sou empresário, sou filho, sou amigo. Acho que eu sou uma pessoa que gosta de comunicação também. Gosto de falar, não tanto quanto a Mari, né? Eu tenho alguns momentos que eu sou mais reservado, que eu fico mais quieto, prefiro ouvir um pouco mais. Gosto das coisas divertidas, não gosto de levar tudo muito a sério. Eu procuro levar, um dia de cada vez. Já bastam os desafios que a gente tem no dia a dia. Eu acho que é importante a gente sempre ter aquele olhar do copo meio cheio. Eu sempre procuro olhar as coisas com... É uma expressão que a Mari sempre usa. Eu tava falando isso pro meu personagem esses dias. Pô, tá vendo? Eu tô fazendo. Olha o copo meio cheio, né? Metade, né? No treino tava. Eu acho que é fundamental, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai morrer perfeito, né? Então, acho que se a gente melhorar um pouquinho todo dia, vai piorar em algumas coisas, melhorar em outras, né? Eu acho que a Mari eu aprendi uma coisa com a Mari que é muito legal. Não ter compromisso com erro. E esse é o Marcos de hoje. Eu olho muito para as coisas, ok, errou, beleza, próximo, né? Não vamos repetir. Vamos aprender, né? Vamos aprender, não vamos ter medo de mudar de ideia se a gente vê que aquele caminho tá errado, mas porque isso pelo menos não te paralisa, você não deixa rápido, de fazer as coisas por medo de errar. Você fala, se eu errar, tudo bem. Prefiro estar fazendo e estar errando do que estar parado lá atrás. E Mari, você sempre teve esse pensamento de não ter compromisso com o erro? Sempre. E isso eu acho que... Bom, desde que eu me lembro, pelo menos, né? Mas, assim, eu muito cedo parei de ter medo de fazer escolhas. Eu prefiro lidar com o erro da escolha do que de não fazer. Então, tínhamos 17 anos, eu e vocês pegávamos um ônibus para ir fazer vestibular da Unesp. Eu estava olhando, pensando em estudar em Araraquara, né? Tinha 17 anos nessa época. E a maior parte do nosso círculo de amigos não olhava para isso. Não né? mesmo. E eu tinha 17 anos, fui morar fora, por mais que meu pai me ajudasse financeiramente de uma forma apertada, da forma que era possível para ele na época, eu tive que aprender a lidar com coisas da vida adulta que a maior parte dos meus amigos não estava. Só que eu não tinha medo de tomar essa decisão, né? Eu falava, qual que é
né? Qualquer coisa a gente volta, né? E até a decisão, por isso que você falou, quem imagina que ela é uma química hoje de formação? Essa é uma coisa que já me perguntaram muito. Você se arrepende? Porque você não trabalha com isso. Eu falo assim que a gente só se arrepende de ter tomado um rumo que a gente mude depois se a gente não aprendeu nada com ele. Então, dessa Mariana analítica, dessa Mariana que tem uma capacidade de observar padrões, dessa Mariana que tem esse olhar, veio todo da faculdade, do curso que eu fiz, da experiência que eu vivi. Então, teria sido uma perda de tempo ter uma formação em química, uma vez que eu não atuo nessa área, se eu não tivesse aprendido nada com isso, mas não foi o caso. Então, essa facilidade de ver as coisas com o copo meio cheio, eu prefiro ficar olhando, né, o copo meio cheio dessa forma, eu acho que é um grande facilitador e eu nunca tive problema com isso. Bom, até aqui por enquanto. O Marcos, você falou, hoje eu enxergo assim. Como que era o Marcos antes de você ouvir essa frase do copo meio cheio? Você já foi diferente disso? Já fui muito 880 para as coisas, para tudo. Eu sempre fui muito intenso para fazer as coisas em qualquer pilar da minha vida, relacionamento, amoroso, trabalho, esporte, né? Eu pegava vamos fazer ou não faz nada. Né? E essa é uma mudança que eu ainda estou fazendo, eu ainda tenho alguns desafios com relação a isso. Acho que a gente no empreendedorismo, todos nós que somos empreendedores, empresários, a gente vai tomando tanta pancada que você vai ficando cascudo. Né? E se você não tiver um olhar mediano no negócio, se afunda. E quando você sentiu que começou a virar essa chave assim do cara, preciso malear porque eu tô tomando muito... De uns 3 ou 4 anos para cá. Mais ou menos. Por aí. Até então eu era muito... Eu até comentei com a Mari, a gente estava vindo para cá. Uma coisa que eu ainda tenho que tomar muito cuidado. O meu padrão de exclusão para as coisas. Né? Que tem uma relação direta com esse 880. Né? Se eu não quero um negócio, eu não quero. Eu não olho mais para aquilo. Né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Até porque quando a gente se conheceu por causa do mercado financeiro, pela day trade, nessa época de aprender sobre isso. Eu nunca vou esquecer, porque teve uma vez que a gente, num grupo que a gente fazia parte, inclusive, beijo pessoal dos Bezerros, que foi uma grande escola para nós. Eu lembro dele ter mandado um áudio e falado, não, isso não funciona. Não foi? Sim. Eu que fui e respondi, falei, não, calma aí, espera um pouquinho, você está chegando agora, né? Você para um pouquinho, dá tempo ao tempo para as coisas acontecerem. O que era esse grupo, gente? Conta aí para mim. O que era esses Bezerros? Conta aí, Marcos. Era um grupo, né? Vou contar a história. Eu também entrei no day trade, acho que na mesma época que a Mari. E aí a gente foi fazer um curso de uma corretora, né? E ali eles formaram um grupo que era o grupo Bezerros, que foi formado pela foi um Mari, grupo que se formou espontaneamente, né? não era um grupo do curso em si. Do curso. Sim. Mas eram de pessoas que estavam fazendo o curso. Um dia no chat, conversando, era um curso que tinha ali 200 pessoas, mais ou menos, uma aula ao vivo. O pessoal um dia no chat falou, vamos fazer um grupo do WhatsApp? Porque o pessoal estava tendo uma troca muito grande no chat, e aí nesse do grupo do WhatsApp começou a crescer. Isso. E virou um grupo do pessoal que começava ali todos os dias, em época de pandemia ainda, isso vale lembrar, todo mundo trancado dentro de casa, era uma outra dinâmica do que é hoje, né? Sim. E aí a gente ali começou a interagir. Eu entrei um pouco depois, não sei lá, 6 meses, 4 meses depois. Acho que uns 2 meses depois. 2 meses depois. E ali eu comecei a conhecer o pessoal e comecei a conhecer o day trade ali, né? E foi quando eu conheci a Mari. Eu tinha medo da Mari. Da Mari. Começa, desenrola. Eu olhava pra ela e falava, essa mulher é brava. Aí eu lembro, eu precisava fazer eu queria fazer uma pergunta uma vez e eu queria fazer pra ela a pergunta. Aí eu falei, não, mas não pode ser assim. Eu vou fazer essa pergunta. Aí eu fui lá e perguntei, acho que direto pra ela, no WhatsApp dela, né? Direto. E aí ela respondeu, aí eu vi que dava, não, dá pra conversar, né? Dá pra interagir. Eu vou fazer um adendo aqui que eu acho importante. Nessa época desse grupo, quando o pessoal conversava comigo e a gente trocava muito figurinhas sobre o que a gente estava estudando, sobre as nossas percepções sobre o mercado e tal, o pessoal no grupo já falava assim, manda uma mensagem pra Mari que você vai receber o quê? Um podcast. É verdade. Lembra? É verdade. Então, desculpa, Kelly, este não é o primeiro podcast que eu gravo. Você já recebeu alguns áudios aí que chegam a 5 minutos. Nome, né? Fala o nome do seu podcast. Como que era, pessoal? É o Maricast. É o Maricast, gente. Maricast é um áudio explicativo de alguns minutos pelo WhatsApp. De alguns 4 minutos. Que não dá para acelerar, porque a minha naturalidade de fala já é bem alta. Então, assim, eu não recomendo.
Mas assim, vendo, né, conhecendo a Mari mais de 20 anos, você falando dessa braveza toda, eu já consigo entender aqui por que você achava ela meio brava, assim. Porque, de certa forma, a Mariana sempre teve essa consciência de que o mercado financeiro, talvez ele seja um mercado um pouco hostil ainda para as mulheres, e se posicionar diante dos cenários é importante. Foi sobre isso, Mari, essa sua postura? Eu acho que isso vem adiante até. Sim, eu escolhi uma faculdade num curso de exatas em que, naturalmente, não era tão visto para a mulherada, embora no meu curso fosse meio a meio, né? Mas existem alguns cursos de exatas que não são, então já tive um pé ali fora. Quando eu vim trabalhar, por exemplo, fui trabalhar ainda após a faculdade, antes de trabalhar para meu pai, eu trabalhava numa empresa de consultoria e a gente dava consultoria de gestão para diferentes empresas, algumas fábricas, por exemplo. Então já aconteceu de eu estar trabalhando numa sala com 10, 15 homens, né? Naquele ambiente de fábrica, naquele ambiente extremamente masculino. E muito cedo eu precisei aprender a ser um pouco mais assertiva e firme, porque aquele que me conhece há 20 anos sabe que eu sou emotiva pra caramba, que eu sou chorona pra caramba. E até aquele momento era difícil ter uma base para poder ser vulnerável, ser mulher, né? E conseguir ser ouvida. Então, acaba indo um pouco para o lado do ser mais assertiva. Depois, com o tempo, a gente vai modulando um pouquinho mais as coisas. Mas eu achei legal que você falou isso e eu achei legal que ela se surpreendeu, porque eu falo para as pessoas, tá vendo? Como tudo depende de que porta a gente está vendo a pessoa, né? Tudo depende de que porta você está olhando. Como você me conhece há muito tempo, às vezes, num primeiro momento, eu sou engraçado. Mas eu entendo quando ele está falando isso, porque num outro ambiente onde eu estou colocando a minha opinião, e eu sei que eu tenho opinião forte. Eu sei que eu sou uma pessoa que fala assim, não, eu acredito nisso, eu tenho uma tendência a ter uma opinião forte e quero questionar, quero tirar dúvidas. Quando eu estou no meu momento ainda de aprendizado, eu levanto sim a minha mão e falo, isso aqui não está fazendo sentido para mim. Então, o Marcos me conheceu exatamente neste ambiente sobre o mercado financeiro. Né? Quando eu também estava ali entendendo ainda quem que era, o que era aquilo, como que a gente podia fazer. Embora eu já tinha uma noção das coisas, mas quando você desce mesmo para estudar a fundo, você percebe várias outras questões. Então, nessa fase, o Marcos me conheceu. E aí, né, eu sou uma pessoa cheia de opiniões. Ô, Mari, mas me conta, você entrou no mercado do trade por conta de um pedido específico do seu pai. Mas você tinha já algum conhecimento, você já operava alguma coisa no mercado financeiro? Já era um assunto que eu falava, porque assim, eu cuido da parte administrativa financeira da empresa do meu pai e, consequentemente, sou a pessoa que acaba dando apoio para ele na vida, nas questões financeiras. Né? Sou a filha mais velha, tenho uma postura mais de gestão, então, e eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Então, a gente sempre conversou e eu sempre ventilei para ele uma necessidade de olhar para isso. Porque eu falava, você tem a empresa te gera seu lucro, sustenta a família e todas essas coisas, mas é preciso olhar para frente. Né? Até quando porque o empresário tem isso. Né? Eu vou até além, né? A pessoa CLT que acha, nossa geração que CLT que acha que vai poder contar com o INSS está se iludindo. Mas antes disso, o empresário precisa entender como é que ele vai sobreviver a hora que ele precisa parar. O negócio dele sustenta o estilo de vida sem que ele esteja lá atuando, e uma série de questões. E como meu pai me trouxe, quando ele me chamou para vir trabalhar com ele, eu trabalhava lá na consultoria, adorava, ficava indo em fábrica, ficava indo em várias empresas diferentes. Inclusive foi onde eu tive contato com a primeira chefe mulher forte, que foi uma inspiração para mim. E aí ele me chamou, ele falou assim, a empresa estava crescendo, estava num momento em que meio que de decisão, ele falou, isso aqui também é um negócio que um dia vai ser seu, eu quero um de vocês aqui. Eu sou a filha mais velha, minha irmã na época ainda estava fazendo faculdade, mas faculdade de educação física, e aí eu falei, topei, entendi o chamado, e eu já tinha entendido que gestão era mais o meu negócio, muito mais do que a área técnica, química podia me suprir, a parte de gestão, business mesmo, era uma coisa que eu gostava muito. Então, como eu vim para a CIL, né, trabalhar com ele já para falar em sucessão, em falar numa construção do dia que ele não fosse mais tá à frente da empresa, então esse era um assunto que rodou. Mas rodou por muitos anos sem que ele quisesse entrar. Sem que ele falasse, não, realmente esse é o assunto. Foi quando deu a pandemia, né? Nossa atividade em si foi
relativamente pouco afetada. Mas foi quando ele percebeu que as coisas que a gente não prevê acontecem. E aí ele começou a olhar, e aí foi essa chamada que ele me deu. Eu falei, você fala sobre isso já tem um tempo, não sei o quê. Só que daí ele tava ouvindo falar sobre o day trade, tava gostando muito do assunto. Aí ele falou, acho que você devia fazer, porque eu acho que você ia se sentir bem confortável fazendo isso. Foi por isso que eu fui fazer. Legal. E você, Marcos, como que você entrou? Você já é um empreendedor de... Você começou a empreender com 14 anos, né? Vendendo meias, isso? Com 12 anos. 12 anos, vendendo meias. Ali, uma vez eu cheguei em casa e aí não tinha o que comer, na prática era isso, não tinha o que comer em casa. Minha mãe estava esperando meu pai chegar em casa com dinheiro e tal. Meu pai trabalhava num laboratório farmacêutico e também vendia meia em paralelo. Meia cinto de um turco. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui lá, pus a sacolinha, saí e vendi tudo ali. Né? Ali não começou a minha vida enquanto empreendedor, né? Porque eu saí de lá, fui procurar emprego, eu comecei a trabalhar como empacotador, né? De supermercado, e comecei a trabalhar, né? Depois eu não parei mais ali de trabalhar. E trazendo hoje para o mercado financeiro, eu entrei no mercado no day trade também, pandemia, né? Eu tinha uma grana guardada, né? Não conhecia nada de investimento. E foi o seu primeiro contato com o mercado financeiro, já foi o day trade? Foi day trade. Ele Nossa, entrou enfiando o dedo na tomada. São hard news, né? Tipo, E aí eu olhei para isso, coloquei um dinheiro numa corretora, eu tinha um pouco de dinheiro numa outra corretora. Falei, nossa, o que é isso aqui, meu? Que legal. Conta para ela como que foi seu primeiro day trade. Acho importante falar, porque... Gente, primeiro vamos falar o que é o day trade, que assim como eu, que eu sou uma... Não vou dizer que eu sou uma pessoa ignorante, porque eu estou mudando isso, né, dona Mariana? Exatamente. Mas sim, sinto-me muito leiga ainda nesse assunto. O que é o tal do day trade, gente? Me conta. Day trade é uma modalidade de operação em bolsa de valores, onde eu abro e fecho uma operação dentro do mesmo dia. Pode ser abrir e fechar dentro de 5 minutos, como eu abro às 9 horas da manhã ou às 10 horas da manhã, quando eu abro as ações, e encerro essa posição. Se eu não encerrar essa posição, for lá e clicar em encerrar, a corretora vai vir e vai me encerrar, se eu tiver na minha conta de day trade. E a operação é o compra e vende, é isso? Ou compra e vende alguma coisa. Ou vende e compra, que isso é outra coisa que todo mundo descobre, isso. Principalmente quando cai no day trade. Mas é isso aí, compra e vende alguma coisa. Vamos facilitar, né? E aí eu entrei no day trade, aí eu comprei o curso dessa corretora. Não, o primeiro dia que você fez day trade, você sabia que você estava fazendo day trade? Acho que é importante isso ser falado. Eu comecei fazendo day trade na plataforma da corretora ali, né? Onde ela te induz digitalmente, né? São as startups, né? E etc. Te induz digitalmente para você comprar e vender por ali. Onde ela fala, olha, a gente está entendendo aqui que o dólar vai subir. Uma espécie de simulado? Não, é assim, você entrava no ambiente da corretora e aí a corretora tinha várias janelinhas e falava assim, com R$100 você pode... É exatamente isso, né? Com R$100 você pode ganhar 70 ou perder 70 hoje, né? E aí você ia lá e, colocava múltiplos de R$100, né, neste caso. Mas eles falavam, e eles colocavam uma probabilidade. Estamos identificando que a probabilidade de você ganhar o 70, subir e você ganhar o 70 é de 70%. E não sei o que, não sei o que. E aí, para quem é desavisado, realmente fica parecendo um joguinho mesmo, que você vai ficar ali, né. E o que acontece com uma pessoa que dá sorte de principiante? Aí eu comecei a clicar ali, comecei a ver, e por sorte... Eu entrei no YouTube dessa corretora e vi eles, né, ensinando, né, dando call de compra e venda, que os analistas podem fazer isso, etc. E aí eu vi o cara usando uma plataforma. Eu falei, eu quero esse negócio, esse gráfico aí, esse negócio é legal. Bonito, né? Bonito, imagina eu usando isso daí. Aí, por sorte, eu parei de operar lá. Eu falei, não vou mexer mais aqui, não. Eu ganhei, não cheguei a perder dinheiro naquele momento ali, eu ganhei. É a sorte de principiante, né? E aí que eu fui para a plataforma, aí eu me inscrevi no curso, e aí que eu conheci a Mariana no grupo, conheci todo mundo, e aí eu entrei no day trade. A plataforma são aqueles gráficos que vocês, né, vocês põem foto e a gente fica assim... legal. O que é isso aí que esse pessoal tá fazendo? O que é essa linha verde, a linha vermelha? O que é isso? Né? Esse feedback é bom. É bom você dar esse feedback. Não, gente, eu não tô falando, eu sou a cliente ideal da Inset, porque eu não sei nada. Isso é importante. E se você que é leiga... Fica lançado o desafio. Fica lançado o desafio. Você que é leiga nesse assunto, você entra e fica boiando, pra nós que é tão natural, às vezes a gente acha que a gente tá postando alguma coisa
que ninguém está entendendo nada. Exatamente. É importante. Traz isso pra gente, por favor. Pode trazer. Eu tô aqui, manda o WhatsApp, aliás, eu tô aqui assinando todo aqui. mundo que nos ouve, que vê com a gente no Instagram, que fala com a gente pessoalmente, mas quando a gente faz essas perguntas, mandem, perguntem, nós estamos lá para responder. A gente não tá lá só para vender curso, a gente tá lá para falar assim, eu quero te ajudar a entender isso daqui. Isso aqui é bem importante. Eu tava em mentoria hoje cedo e aí é um caso... É um outro assunto e é exatamente o mesmo. Muitas vezes no branding, o que a gente trabalha, né? A gente trabalha assim, qual que é o objetivo? Onde você quer atingir? Você, e isso, a sua essência é essa, mas aonde você quer chegar? E aí, muitas vezes, a gente estuda, a gente estrutura um negócio, a gente monta e a gente se lança. E a primeira imagem que a gente passa é, puta, que legal, pô, que legal a Mari, pô, que legal o Marcos, nossa, que sensacional isso. Mas entre o sensacional e a pessoa entender o que é, existe um distanciamento muito grande. E o que a gente precisa fazer para educar as pessoas, de fato, é descer esses degraus e pensar como eu, do tipo, o que é aquela linha verde? O que é aquela linha amarela? Tipo assim... A Mari, às vezes, escrevia assim, hoje é dia de comprar milho. Aí eu parecia a Nazaré na minha cabeça. Ela vai comprar milho mesmo, né? Porque ela pode estar investindo numa empresa, sei lá, eu não sei nem o nome da empresa que vende milho. Ou ela tá falando de milhões, né? De milho, de dinheiro de milhões. Na verdade, isso é uma piada entre nós, Ah né? lá, tá vendo? Por causa exatamente disso. A gente tem um grupo que a gente chama de milhos por causa disso. E aí, eu acho que a educação, de fato, vem disso, né? Da gente descer esses degraus, de entender, cara, as pessoas não têm o mesmo conhecimento que a gente. E é um desafio muito grande fazer isso. Muito, muito grande. E um dos motivos desse podcast é justamente esse. Da gente desmistificar e desmitificar que existe diferença entre o místico e o que é o mito, que é mítico. E trazer esses assuntos à luz, né, da consciência de quem não sabe. Eu acho que grande parte do quanto eu fui descobrindo essa vontade do ensinar, ela mora exatamente aí. Por quê? Por que eu fiz questão do Marcos falar como foi a primeira experiência dele? Porque não foi a minha, assim. Eu já fui direto com meu pai falando, vai lá fazer o curso de Day Trade. Então, eu não vivi essa experiência de entrar desavisada numa plataforma e fazer. Eu fiz pela janelinha também, mas eu já sabia o que eu estava fazendo. Mas o que acontece, assim como em várias outras áreas? Existe um movimento muito grande de vender facilidade, porque tem gente procurando atalho. Então, onde tem gente procurando atalho, vai ter gente vendendo atalho. A questão é que o atalho não leva a lugar nenhum. Só que o day trade, ele é a tempestade perfeita para isso. Por quê? Porque ele, de fato, na realidade mesmo, ele te dá um ganho rápido, fácil, né? Por que eu estou falando isso? O Marcos falou, uma operação começa num dia e termina no dia. Então, vamos supor que eu fiz lá uma operação no dólar, porque a gente gosta de operar dólar, ganhei R$100 naquele dia. No dia seguinte, aquele dinheiro está na minha conta corrente. Não é o empresário que emite nota e torce para o cliente pagar. Não, no dia seguinte, aquele dinheiro está na sua conta corrente. Aí você pensa o seguinte, se eu tinha R$100 e fiz 100 em um dia, se eu colocar 1.000, se eu colocar 10. E todas essas coisas são verdadeiras, não são mentiras. A questão é que o contexto em que isso acontece é muito maior. E aí, então, tem muita gente vendendo essa facilidade. Por isso, muita gente chegando no mercado financeiro direto pelo day trade. Nós, na E7, temos esse discurso desde o começo de que o mundo ideal seria onde as pessoas seguiriam uma base, onde elas aprenderiam primeiro a questão de finança interna, dentro de casa, sobra dinheiro, vou investir, constrói reserva, começa a investir por longo prazo. Que é o que você está fazendo comigo. Gente, sou mentorada de Mariana, tá? Só para vocês saberem. Ela está fazendo uma revolução na minha vida. Olha... Que bom. Digna, só foram 3 sessões. Vamos chegar lá. 3 sessõezinhas que eu tô assim já. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar de day trade até o final dessas 10 sessões. E o que acontece? Muita gente chega pelo que a gente está chamando de topo da pirâmide. Uma das frases que a gente fala muito lá na E7 é: o day trade é para o piloto de Fórmula 1. Dá para uma pessoa que nunca dirigir bem? Pode ser que ela dirija e não bata o carro. Né? Pode ser que, por pura sorte, você coloca lá no meio da corrida. Tô falando de dirigir no meio da corrida, tá? Não é só ele sozinho lá na autódromo. Então, assim, pode ser que ele não se machuque. Mas, definitivamente, a gente tem que ter noção de que o risco desse tipo de coisa é muito grande. Mas é por ali que muita gente está entrando, pela facilidade e porque você precisa de pouquinho dinheiro para operar. Você
pessoas olham e falam assim, eu vou comprar um lote de ações. As pessoas falam, ai, que chato, vou ficar ganhando 1% ao mês, renda fixa. Ai, fundo imobiliário? Não, eu vou pôr R$100, vou ganhar R$1 por mês. As pessoas não veem, né? No day trade, se eu tiver R$100, eu ganho 100 por dia. Qual que você acha que é o que a pessoa vai escolher? E isso tudo é verdadeiro. Então, por isso que é tão desafiador, voltando na questão do que a gente traz para as redes sociais, o desafio que a gente tem de tentar ensinar para as pessoas sobre day trade, por exemplo, sem ser raso. Por isso que é difícil explicar gráfico, explicar day trade, quando alguém pergunta e fazer isso num vídeo do Reels de 1 minuto. Sim. O que a gente pode fazer é pílulas para despertar a curiosidade das pessoas a fazer isso com responsabilidade. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos em tudo que a gente faz. Por isso que é tão difícil ser mais claro, né? Ser mais educativo. E é por isso que a gente precisa trazer as pessoas mais para perto por um período maior para que elas entendam. O feedback que a gente tem das nossas turmas do curso, que é o que sem dúvida nenhuma deixa a gente mais feliz, é quando as pessoas viram e falam assim, ou quem já operava e fala, nossa, vocês estão ensinando coisas que a gente nunca aprendeu, ou quando as pessoas viram e falam assim, realmente vocês falaram lá no começo, vocês tinham um compromisso de que vocês iam falar a verdade sobre o mercado. E esse compromisso está entregue. E a gente já ouviu isso, né? A gente apresenta muito a realidade do que é, porque a gente apanhou já. Eu acho que eu apanhei mais, porque eu sou um cara muito de risco. Né? Você é o 880. Perfil. Eu sou perfil. Eu sou perfil. Então, pô, numa época da minha vida eu revendia carro. Eu tinha a minha empresa, GSN, mas eu em paralelo comecei a revender carro. E foi um negócio que eu me dei super bem. Na pessoa física. Teve mês de vender 30 carros, 40 carros sozinho. Então, você Uau. Fala... então, era um negócio assim. Porque eu tenho uma aptidão por venda. Você tem uma aptidão por venda e uma aptidão ao risco, né? Você não tem medo de arriscar, eu acho que isso comprava faz diferença. Carro... Você é o cara que pula de bungee jump, né? Então, hoje não mais. Não? Hoje não, hoje eu não pularia. Se você me chamar hoje, eu não vou. Eu não vou. Eu sou o cara que uns anos atrás ia pra Disney e em todos os brinquedos lá. Tipo, ia no Busch Gardens. 9 vezes na mesma montanha russa. Vai no Busch Gardens e passa o dia lá. Adorei, eu fui tudo. É uma delícia. Eu ainda iria. Mas hoje eu já tô mais... Eu sou a pessoa que fica com as mochilas, tá? Só pra vocês saberem. Que eu seguro a mochila de todo mundo, porque, Deus meu, bora. Mas eu acho que a paternidade também trouxe um pouco disso pra mim, né? A gente fica cagão, mas eu acho que é bom, eu né? Acho que, Mas eu acho que isso diz muito sobre essas questões, porque assim, a maternidade, no meu caso, né, me trouxe exatamente isso. Eu falava que eu queria pular de paraquedas, hoje eu já falo talvez não. Eu tinha muitas vontades de fazer coisas que depois que eu fui mãe, a primeira coisa que eu penso tudo bem. Outra coisa, eu passei a ter medo de morrer. Acho que a gente jovem, a gente é meio inconsequente. Não é que a gente não liga e atravessa a rua sem olhar, mas a gente não tem a real sensação de vida real, assim, tipo, de responsabilidade de vidas que dependem de você. E isso faz com que a gente seja um pouquinho mais inconsequente. E aí, você tem filhos, você fica com esse medo. Mas alguns outros medos têm que vir juntos, que são mais iminentes que esse e as pessoas não têm. Que é o medo do, tem dinheiro guardado? Tô pensando no futuro dos meus filhos, tô pensando no meu, né, na minha velhice, para não ser mais uma coisa para os meus filhos carregarem quando eles estiverem... Agora eu vou ter que te cortar, isso é fato. Vocês são novas... Ai, gostei, obrigada. Gostei dessa parte do nova. 8, 10 anos de diferença faz... Quando a gente aprende sobre o mercado financeiro, você entende o poder do tempo. Né? Eu tenho... Do lado da minha mãe biológica, eu tenho um monte de sobrinho. E ali tem um sobrinho com 18 anos, 20 anos, 22 anos. E tem um que é bem cabeça, assim. E eu falo, ele chama Marcos também. Eu falo, Marcos, aproveita o poder do tempo. E essa questão de risco, eu hoje com 44, hoje os 40 são os novos 30, os novos 50, os novos 40. Mas se você tiver uma qualidade de vida, você cuidar da saúde, fizer exercício, né? Eu acho que pode ser, não é que é. Né? E a ciência está evoluindo muito. Porém, a gente começa a olhar, Marcos, começa a olhar, eu tô indo para 50 anos. Pode não parecer, né? Mas... Ele adora. Pô, falta 6 anos ainda, né? Mas 6 anos passa rápido, viu? Mas muita coisa também acontece em 6 anos, né? Passa muito rápido. Então, quando você olha, tô indo para 50 anos, você fala, poxa, e aí? E a saúde, como é que tá? O que tá acontecendo? Passa rápido. E aí esse olhar de longo prazo, para quem tem menos tempo... Começa a pesar. Inclusive, quando meu pai me pediu para começar a olhar para isso, foi por entender
Exatamente isso. Tá bom, eu preciso me aposentar, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou fazer? Será que a empresa, que graças a Deus é uma empresa sólida, muito bem estruturada, a gente tem um corpo de funcionários razoável, né? São mais de 40 colaboradores e tal, mas é extremamente ainda dependente dele enquanto cabeça, enquanto mente pensante, que não substitua. Né? E mesmo que o substitua, essa pessoa vai precisar ser paga, e muito bem paga, né? Pra estar no lugar dele. E preparada. Exato. Ainda vai uma curva, então, né, assim, financeiramente, como se sustenta isso ao longo do tempo? E aí entra uma questão que é bem importante. Quanto menos tempo eu tenho, mais risco eu preciso correr. É isso. É isso. Quanto menos tempo eu tenho, mais risco eu vou precisar correr para chegar num resultado. Velho, você quer tomar menos risco. Exato. Hoje eu quero tomar menos risco. Apesar de adorar day trade, vou fazer day trade até ficar velhinho. Porém, eu quero tomar menos risco. Na verdade, meu pai me fez fazer day trade, mas acho que quem gosta mais de day trade é ele. E eu tenho certeza que quando ele aposentar, ele vai ficar lá. Ele vai ficar no computadorzinho lá de manhã. Ele tem a plataforma dele, eu falo que é o banco imobiliário da vida real para ele, da vida moderna, entendeu? Porque ele adora aquele joguinho, ele não opera na real, ele fica lá operando no simulador quando ele tá com tempo de olhar o mercado. Mas ele gosta muito, ele entendeu. E eu acho que ele tem muita possibilidade de performar isso bem. Mas o day trade funciona muito bem para quem não precisa dele, né, Marcos? Sim. Então, assim, para tudo isso. Mas entender que a gente precisa olhar para o futuro e pensar no longo prazo... Não é uma chave que vira de uma vez, né? São vários indícios que vão mostrando isso. A maternidade, para mim, foi um. Né? Até porque muito rápido eu me vi sendo responsável pelos meus 2 financeiramente e uma série de coisas. E eu precisei parar para pensar. Falar, Mariana, então, responsabilidade... Embora eu sempre tenha sido, você sabe, você me conhece, eu nunca fui irresponsável. Sim. Eu sempre fui a nerd da turma. Sempre. Mas começar a ter esse olhar de longo prazo para eles. E hoje eu faço isso para mim. Sabe por que eu faço para mim e nem faço pensando neles? Porque eles têm tempo. Eu tô fazendo para eles, que fique claro. Só que o deles eu posso fazer pouquinho, devagar. Eu mostrei para você o poder do tempo quando se fala de investimentos. Acho que vale ressaltar, assim, quando a gente fala de construção de patrimônio, eu tenho algumas variáveis que são importantes. A que menos importa é quanto dinheiro eu tenho para começar. A que mais importa é qual que é os juros que eu consigo, né, ter por mês ali, para gerar um juros composto, e esses juros ele vai ser maior quanto mais risco eu tomo, quanto mais conhecimento sobre mercado financeiro e sobre dinheiro eu tenho. Então, eu não conheço muita coisa, eu preciso colocar tudo numa coisa mais conservadora. Não vou dizer sem risco, porque sem risco não tem, mas mais conservadora, tipo renda fixa, fundos imobiliários, então eu vou ter um rendimento ali, essa taxa um pouquinho pequena, ali em torno de 1% com sorte. Não, eu tenho mais apetite ao risco, eu posso chegar a taxas maiores. Isso faz muita diferença num montante de patrimônio. Mas nenhuma coisa. Você viu isso porque vale o exercício, né? Pôr no Google, calculadora de juro composto, entre qualquer uma e comecem a brincar com números. O tempo faz a maior diferença de todas. Então, como meus filhos têm tempo, por que eles têm tempo? Eles têm 5, 7 anos. Até eles chegarem nos 60, cara, isso é tempo pra caramba para os juros correr. Mas, pelo que vocês estão me falando, o meu olhar de fora, mais importante que o tempo é o preparo emocional para lidar com o dinheiro. Isso. Certo? E aí, pensando pela ótica de que as pessoas mais jovens terão mais tempos que a gente, mas pelo que a gente vê hoje em dia, elas são muito mais despreparadas do que nós, quando nós tínhamos 18, 20 anos. Como que vocês, pela Inset, vocês pretendem educar esse jovem que, apesar dele saber que ele tem tempo para errar, ele vai querer se desafiar o tempo todo, ao invés dele pensar numa maturidade? Como que a gente trabalha isso na cabeça de uma pessoa mais jovem, para ela não dar muita cabeçada e ela olhar para esse viés emocional que o dinheiro tanto necessita? A gente precisa de emocional para mexer com dinheiro. Completamente. Esse é o ensinamento que eu estou tendo com a mentoria da Mariana. Como que vocês pretendem fazer isso, já que vocês não vão poder dizer que o cara tem bastante tempo, mas ele também não pode sair dando cabeçada? Como que a Inset vai trabalhar isso? Pode começar, Marcos. Posso? Antes de falar de Inset, eu vou falar aqui. Eu discordo um pouco quando você fala
que nós éramos um pouco mais preparados. Eu acho que a construção do emocional, ela vem desde a base da infância. Eu vou te dar um exemplo. Eu, Marcos, fui trabalhar, vender meia, por uma questão de necessidade. Sim. Quando eu arrumei meu primeiro emprego de empacotador de caixa, você sabe o que eu fiz com o meu primeiro salário? Eu comprei uma melancia e levei para casa. Porque eu entendi naquela época que uma melancia servia muita gente dentro de casa, as 4 pessoas, e que talvez não pudesse faltar comida em casa, uma coisa grande, né? Vai ter uma melancia lá. Pô. E a primeira coisa que meu pai fez quando eu comecei a trabalhar, sabe qual foi? Me dar uma conta de luz para pagar. E às vezes você para e pensa o seguinte: nossa, que sensacional. Você tem uma responsabilidade. E eu concordo. E eu não estou aqui falando do meu pai. Sim, né? sim. É o jeito que ele fez, ok, tá tudo certo. Sim. Uma conta de luz. Isso me fez, até poucos anos atrás, até muito pouco tempo atrás, ser um cara que trabalha para pagar a conta. Entendi. Sim. Existem essas construções no meio do caminho, né? Então, essas construções... Hoje eu acho que a gente não tinha a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje. Então no caso dele está justificado ele fazer isso. Agora, hoje o acesso à informação faz com que a gente precise repensar isso com os nossos filhos. E a gente repensa isso com os nossos filhos, e a adolescência tem acesso, né? O que me preocupa com a adolescência, trazendo um pouquinho do que você trouxe, o que me preocupa com a adolescência de hoje são as facilidades. Então é o pai que... Eu tive pouco na minha infância, então agora eu quero dar tudo pro meu filho. Isso é uma coisa que me preocupa, e eu não tenho esse tipo de problema, não. Eu falo não, que é uma beleza. Não, sim. O excesso mas mesmo a gente falando não, eles vão ter muito mais acesso às coisas que a gente não teria. Eles não vão precisar ir ser empacotador, porque não vai haver essa necessidade. A gente não sabe, né? Sim, mas é nessa construção que eu falo que nós passamos, as necessidades da nossa época eram diferentes, fizeram com que a gente chegasse até aqui, e com essa cabeça do, cara, eu não vou dar tudo de mão beijada pro meu filho, mas também meu filho não vai ter uma vida de privação. Com certeza não. Eles não vão, por exemplo, eu peguei muito ônibus, provavelmente meus filhos não vão pegar a mesma quantidade. Eu acho que a questão não está aí. A questão está nessa questão da mentalidade em si. Porque a gente não tem como mudar o mundo. Entra nas coisas que eu controlo e as coisas que eu não controlo. Sim. O que eu não controlo? Não controlo como o mundo está, eu não controlo como as facilidades do mundo moderno. Acho que a gente tem que usar o que é de bom, se proteger do que é ruim. Mas o que eu controlo? Eu controlo as experiências que eles podem ter quanto pequenos dentro de casa, esse é um ponto. Mas eu acho que o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, eu controlo quem eu sou. Meus filhos não vão ser empreendedores se eles não me veem empreender. Eles vão ser pagadores de conta se eles me veem sendo pagadora de conta. Então, grande parte da minha responsabilidade para aprender sobre dinheiro não é só para eu ensinar, falar assim, filhinha, Malu, olha, você tem que ter seu dinheirinho, tem que guardar, você tem que não sei o quê. Ou eu mostro o que eu faço, quem eu sou e o resultado que isso dá. Seu comportamento perante isso, porque assim, a gente 20% que nos ensinam e 80% modulação do comportamento das pessoas à nossa volta. E nós, quanto pais, somos muito importantes isso dentro do ambiente dos filhos. Então, eu falo que dentre N benefícios que eu poderia elencar para as pessoas começarem agora a aprender sobre dinheiro, a quebrar essas crenças que você sabe que você tem, porque a gente tem falado sobre isso na mentoria. Essas crenças que o Marcos está trazendo. Quanto tempo você fica sendo o pagador de conta? Quando o Marcos fala isso, significa que não é para pagar conta e é para pôr dinheiro na bolsa? Não, não é isso. Significa que você tem que saber o que o dinheiro faz quando ele entra para o seu caixa. Parte você precisa saber alocar de forma que você tenha um negócio perene. E respondendo sua pergunta, é isso que a gente ensina no 7. E você trouxe no começo do nosso bate-papo a questão do equilíbrio. Sim. Né? E eu vejo que esse equilíbrio é nossa obrigação enquanto os pais mostrar no nosso comportamento esse equilíbrio. Eu, Marcos, eu só posso falar de mim, né? Eu tive um exemplo, comecei a trabalhar, ganhei uma conta de luz, etc. Quando eu comprei uma camisa para mim, cheguei em casa com uma camisa, foi o fim para os meus pais. Eles achavam isso um absurdo. Como assim? Eu aqui passando um perrengue para pôr comida em casa, você trabalha e você pega seu dinheiro e compra uma camisa. Pô, eu não compro
um par de meia compra, né? Porque tem um monte. Desculpa a analogia, vamos mudar. Não compra uma camisa para mim e você compra. E aí, o que começou a acontecer comigo? Né? Como tudo era não pode. Comecei a comprar coisa escondido, sem eles verem. Eu comprava coisa escondida e deixava na casa do meu amigo, com 17, 18 anos. Vamos sair, vamos. Eu vou na sua casa, pego a roupa, saio, na volta eu deixo lá e pego a minha roupa e vou embora. Que absurdo. Sim. Né? E aí, o que acontece? Eu sempre tive a felicidade, né? Falo felicidade, mas a oportunidade de ter bons salários. Né? Mesmo quando eu era empregado, eu tinha bons salários. Eu lembro que eu trabalhava numa rede de loja de informática, com 18 anos eu ganhava 2, 3 mil reais por mês. Era um baita. Pensa isso. Tem gente hoje com engenharia que não está conseguindo. Pensa isso em 97. 97 era um dinheiraço. 96. Era um baita dinheiro. Atualiza pela inflação. Pô, imagina se ali eu tivesse um racional de falar, valor presente, imagina pega 10% disso que você ganhava aí de 2, 3 mil por mês e guarda aí durante alguns anos. E não, eu pagava a conta, sabe o que eu fazia? Aí eu gastava. Eu era quase um perdulário, porque eu gastava, me endividava, voltava cheque e não sei o quê. O limite da conta era a extensão das Você era um pagador de juros, não um recebedor de juros. Então esse equilíbrio, esse comportamento e etc, tudo isso a gente tenta, né? A gente mostra isso dentro da Inset. Um exemplo de mostrar isso para crianças, por exemplo, que eu tenho adotado em casa, porque assim, um dos princípios de você investir, quando você começa a entender. E aí é porque eu sou uma pessoa que entra a fundo, né, no assunto. Então, quando eu gosto do assunto, o assunto vai lá no fundo para mim. Você sabe que vai no âmago. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ou você paga ou você recebe juros. São frases superficiais de uma ideia. O que significa esses juros? Juros é o preço do dinheiro. Então, é o preço que o dinheiro tem. Se eu preciso pegar dinheiro seu, eu vou pagar um preço por isso. Então, eu vou te pagar juros. Se eu tenho dinheiro sobrando e estou disposta a te deixar usá-lo, você vai me pagar juros. É o que a gente faz com o nosso tempo também. Quando você está fazendo aqui, a gente faz no nosso trabalho, né? Para alguém pagar para você fazer alguma coisa, você está doando seu tempo mais uma habilidade para aquela pessoa te devolver o dinheiro para isso. O que isso envolve? Envolve a escolha que a gente tem de pagar um preço agora ou um preço futuro. Então, quando eu abro mão de consumir, eu abro mão de comprar um carro agora, porque o Marcos compra, então eu estou emprestando meu dinheiro para ele, eu estou de olho lá na Mariana do futuro, receber algo muito melhor. Então, eu pago um preço agora para desfrutar no futuro. O que acontece com quem está do outro lado disso? A pessoa quer desfrutar agora para pagar um preço bem mais alto no futuro. Essa dinâmica de espera é uma das coisas que eu converso com minhas crianças. O que você prefere? Ter algo melhor no futuro ou agora? Porque eles são muito mais imediatistas do que a gente. Eles têm uma capacidade muito menor de lidar com a espera, né? É difícil. Mas tem um monte de adulto que não saiu dessa fase da infância. Eu não tinha saído até pouquíssimo tempo atrás. E eu acho que a gente precisa falar. Com a minha pergunta. Eu acho que a gente precisa falar isso. Eu prefiro. Aí vem as frases sabotadoras na nossa mente, que daí entra a questão do comportamento com dinheiro, do só se vive uma vez. Pra que eu vou pensar? Não sei nem se eu vou estar viva. Depois eu dou um jeito. E todos esses pensamentos, eles levam a gente pro comportamento que a gente está acostumado e é confortável hoje. Então, quando a gente fala de dinheiro, principalmente, que é a base das coisas que a gente precisava saber, a gente precisava começar a quebrar essas crenças desde cedo. Sim. Né? É começar a expor frustrações da espera desde cedo. Porque é inevitável. Não existe você proteger seu filho desse tipo de escolha hoje, porque a vida vai dar vai empurrar isso nele. Né? Então eu prefiro aprender com a dor e o amor de mamãe do que a vida faça isso. Então, educação financeira. E aí entra aquela questão, né? A educação financeira tinha que ter na escola? Tinha, isso é inevitável. Né? A gente tinha que estar falando sobre dinheiro na escola, explicando melhor o que é juros. A pessoa aprende até na matemática, mas não entende para que usa. O pessoal precisava aprender. Mas não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro e as crenças que a gente tem. Então, é assunto complexo,
As pessoas chegam, quem chega pra gente pra falar, e chega, né, Marcos, no nosso direct, gente falando, eu preciso de ajuda, eu perdi muito dinheiro no mercado, e aí o mercado fica mal falado. Day trade, tem gente que tem até vergonha de falar assim, eu faço day trade. Por quê? Porque o mercado ficou mal falado, as pessoas acharem que isso é cassino, que isso é jogo de azar, então você só perde dinheiro lá. Inclusive, existe uma ordem aí de educadores financeiros que eles abominam o day trade. Eu costumo dizer que toda postura radical, ela esconde algum tipo de simplificação que não devia acontecer. Então, eu falo assim, a gente fez uma live na semana falando, né, no perfil da Inset. Às terças-feiras a gente tem feito um bate-papo na hora do almoço. E, assim, tem muita gente que não conhece o day trade e fala sem saber o que é, fala mal do day trade sem saber o que é. E existe muita gente que opera day trade e fala bem demais do day trade sem saber o que é. Então, a grande questão é muita gente que não sabe do que está falando a fundo falar. E aí, por causa dessa máquina de moer gente que acaba virando mercado, existem estatísticas que mostram que 95% das pessoas que operam day trade perdem dinheiro e saem do mercado, param de operar. Ela não é irreal e nem mentirosa. Mas é o quê? Se você fizer uma estatística de quantas pessoas tentam ser jogador, o Neymar, e conseguem, provavelmente o percentual vai ser mínimo. Significa que é impossível ou é errado ser jogador de futebol? Não, só significa que ali é para um grupo seleto de pessoas que conseguem atingir alguma coisa. É impossível? Não precisa de uma habilidade como o Neymar? Não, é extremamente treinável, é extremamente possível. Mas as pessoas saem antes porque elas não estão sabendo o que estão fazendo, né? Elas não conseguem administrar isso. Então, o mercado, ele é muito sobre isso. É sobre essas questões que a gente precisa trabalhar e precisa ter tempo de formar na cabeça das pessoas. Mas não é o que acontece. Então, o assunto é muito superficial, as redes têm que ser superficiais, porque você está brigando pela atenção das pessoas. Por um minutinho ali de atenção com sorte, né? Num Sim. vídeo do Rios, né, Marco? Uhum. Mas eu acho que de longe o nosso maior desafio na Inset é chamar a atenção o suficiente para o assunto, para falar para as pessoas, precisa aprender sobre dinheiro, vocês precisam aprender sobre isso, é necessidade, né? Então, de chamar a atenção do topo ali do funil das pessoas, sem ser raso demais, e apelar para essas conversas do vem comigo, arrasta para cima, eu vou te ensinar a ganhar R$1.000 por dia no day trade. Uma coisa que eu vejo que o mercado é apaixonante, o mercado financeiro de maneira geral, é o quanto que ele transforma a vida pessoal, a sua vida pessoal. Então eu vou te dar um exemplo de mim, né, sobre o mercado. Quando eu comprei a parte dos meus sócios no negócio, na GSN, que eu fiquei com o negócio, pensa comigo, um cara que sempre foi comercial, nós éramos em 3 sócios, um cuidava do financeiro, outro da parte técnica, outro do comercial. Eu sempre fui comercial, minha vida toda. Pensa uma pessoa comercial assumir uma operação inteira de uma empresa, principalmente a área administrativa e financeira. Você acha que pode dar muito certo? Não. Por quê? Comercial é arrojado, comercial é galo, comercial gosta do carro bom, gosta gosta de vestir bem, ele gosta comercial. Ele quer levar o cliente para jantar fora, para almoçar fora. Ele entende a importância da aplicação dessas coisas, né? Sim. E o financeiro é o contrário, né? Não tem dinheiro. E aí isso aconteceu comigo. Assumi a operação, vamos lá, começar a trazer negócio. E eu comecei a trazer negócio. Quando eu fui ver, não tinha dinheiro para manter os negócios que eu trouxe. Não tinha caixa. E aí você vai para o banco. Aí o banco não libera o dinheiro. E aí você não tem fluxo de caixa para lidar. Vai trabalhar com alocação de recursos. Alocação de recursos, você eu contrato a Kelly trabalha no Bradesco, chega dia 5 eu tenho que pagar a Kelly, depois o Bradesco vai me pagar. Daqui 60 dias, 90 dias. Eu não tinha a mínima ideia do que era um fluxo de caixa. A mínima ideia. Então isso foi um erro meu enquanto empreendedor durante tantos anos. Faz 5 anos que eu fiz isso, essa mudança. E quando eu vim para o mercado financeiro agora, eu comecei a ter uma visão de gestão de risco. Né? De empreendedor, de empresário, com tudo que eu passei, tudo que aconteceu, né? Fala, cara, ainda bem que eu conheci o mercado financeiro, ainda bem que eu conheci pessoas no mercado financeiro que me apoiaram e estão me apoiando nesse meu desenvolvimento, nesse meu crescimento. Eu sou estagiário no mercado financeiro, tenho muito que aprender.
Mas a capacidade de transformação que ele tem para a vida pessoal é gigantesca. Por isso que a gente Ele é um baita de um acelerador, né? É diferente de você fazer um curso de finanças pessoais para organizar isso dentro da sua vida, ou de você ampliar o seu olhar para como o dinheiro funciona. Quando você olha o mercado financeiro, você está olhando as dinâmicas do dinheiro. Por que tem compra, por que tem venda, por que tem oferta e demanda, por que os juros mudam isso, Então, você começa... É como se você se afastasse um pouquinho do mundo e começasse a ler, né? Os movimentos. Sim. E isso faz com que você aprenda muita coisa. Então, isso te acelera. Eu sou uma pessoa que fez pós-graduação, especialização em gestão. Eu trabalhei com isso por mais de 12 anos antes de fato, encostar ali na questão do mercado financeiro. Eu falava de finanças, mas eu falava de fluxo de caixa, capital de giro, com um olhar extremamente limitado. Mas assim, extremamente limitado, mesmo depois de ter feito pós-graduação no assunto. Porque quando você está olhando só para dentro da empresa, você está praticamente cego para o que está acontecendo. E aí, quando você vai aprender sobre o mercado financeiro, é como se você tivesse... A sensação que eu tenho é como se eu estivesse usando o óculos do Marcos. Só que eu não preciso do óculos do Marcos. Porque eu estava míope, eu estava embaçada. Aí eu tirei o óculos, aí a sensação que eu tenho é que eu enxergo o todo com mais facilidade. Por enxergar o todo com mais facilidade, eu me posiciono melhor. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu adoro negócio. Eu intuitivamente falava, antigamente, há mais de 15 anos, eu falava assim... Quando eu descobri que ser funcionária CLT não ia funcionar para mim, meu pai foi uma decepção. Você fez faculdade de Química, vai lá fazer não fala ser funcionária pública, um concurso, né? E aí eu estava trabalhando na consultoria, foi esse o gatilho para ele me chamar. Quando eu falei que eu ia entrar na sociedade da consultoria, ele falou, mas, ser empresário, né? Noite sem dormir... Aquela não tranquilidade, não estabilidade. Não é o que você quer pro seu filho, né? Pra sua filha, né? Os nossos pais queriam um concurso pra gente. Aí eu peguei e falei assim, eu não quero isso, porque essa sensação... eu sou uma pessoa que lido bem com caos, então eu preciso do caos pra me mover, né? E eu falei, não, eu gosto de enfiar o dedo. Aí ele falou, então já que você vai fazer isso, vem fazer isso aqui. Vem fazer pra mim, né? Mais ou menos isso. E então, assim... A forma como eu me posicionava, desde essa época, já era o seguinte. Minha ideia de vida, para ter muito dinheiro, era ser dona... Eu juro para você que eu falava isso. Eu falava assim, um dia eu quero ter vários pequenos negócios. Vários pequenos negócios. Olha, já queria diversificar lá. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu falava assim... Então, quando alguém vinha e tinha uma ideia de um negócio do meu lado, aquilo mexia comigo. Porque eu falava assim, putz, assim que eu tiver um pouquinho de tempo... Né, que eu consegui estar estabilizado aqui, desse lado tiver um pouco de tempo, eu vou entrar num bracinho aqui. Eu queria ter pequenas fatias de vários negócios. Porque a ideia de não colocar todos os ovos na mesma cestinha fazia muito sentido para mim desde lá. E o mercado financeiro, a primeira tirada de cortina que eu tive dele foi exatamente esse. Porque quando você compra ação da Petrobras, da Vale e do banco, você está tendo um pedacinho de vários outros negócios muito bem geridos, diga-se de passagem. Então, eu já tinha essa percepção, só que isso me deu amplitude, porque antes eu achava que quando eu ia conseguir fazer isso? Porque quando ia sobrar tempo ou dinheiro para investir, abrir uma lojinha aqui, um negocinho ali, né? O que o mercado financeiro trouxe para mim é a percepção de que com R$100 por mês eu faço. Eu posso ser dona de uma parte de vários negócios, de vários negócios. E aí o universo, aí que você abre essa cortina de vez, né, Marcos? Você falou uma coisa que é interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Empresas bem geridas. Quando eu também tive esse pensamento, logo que eu assumi a GSN, eu falei, preciso ter uma outra coisa aqui, né? A gente fazia projeto, desenvolvia portal e etc. Eu sempre olhava para marketing digital e falava, isso é um negócio bom, isso aqui é o futuro. E a gente, quando precisava desenvolver portal, eu contratava uma agência à parte. E eles entravam em conjunto, num consórcio no projeto, e a gente fazia juntos. Uhum. Eu falei, não, eu vou comprar uma agência. Né? E aí você entra um pouco acho que do ego, né? Você fala, vou comprar uma agência e tal. Você fica se achando, a gente podia né? ter se conhecido antes, Marcos. Né? Você fica se achando, né? E eu fui lá e comprei uma agência. Aí eu fui lá e comprei outra agência e juntei tudo. Ali eu falei, eita, tô ficando grande. Tô bem baita investidor, né? Então, um baita de um negócio. Só que aí entra o desafio de gestão, de tempo, né? Habilidade de gestão. Eu estou desenvolvendo habilidade de gestão hoje.
Se eu pego o Marcos, né, de 5 anos atrás, e eu sou empresário, empreendedor há 20 anos. Durante 15 anos, eu nunca fui empreendedor, eu nunca fui empresário. Eu cuidava de uma área comercial com 2, 3, 4 pessoas abaixo de mim. Ponto. Agora a gente começa a desenvolver isso. Então o mercado financeiro te dá a possibilidade de você ter um pouquinho de boas empresas, administrar isso de uma forma, né, coerente, com uma gestão de risco na ponta do lápis. E o Marcos é o cara da gestão de risco da Inset, né? Eu acho que é legal falar disso, né, Marcos? Porque a gente fala, a Inset, ela tem uma base de ideias. Na verdade, ela ainda não deixou de ser uma base de ideias, sim, né? A gente ainda está construindo ela. Mas de complementaridades de personas, vamos chamar assim. O Marcos é o cara do gerenciamento de risco. Ninguém fala melhor sobre isso do que ele. Então fala um pouquinho, Marcos. Como que você... O que é gerenciar riscos? Gerenciar risco é você ter a capacidade de dividir as coisas, aquilo que você tem. O pouco e o muito? Tanto faz, pode ser pouquinho, né? De forma que você consiga lidar com tudo. Né? Não é colocar a famosa cestas. Dá um exemplo. Então, se a gente fala de mercado financeiro, eu vou pôr todo o meu dinheiro no day trade? Não. Eu vou pôr um pouquinho, vou pôr um pouco em renda fixa, vou colocar um pouquinho em ações, vou colocar um pouquinho em fundos imobiliários, vou conhecer o day trade. Não importa se você tem 10 mil, ou vou fazer só day trade e não esquecer que existe o longo prazo? Não, também não. Porque eu era esse cara. Essa é a minha próxima pergunta, mas pode perguntar. Não, pode concluir. O que eu quero saber, como que essa pessoa que chega na Inset querendo só day trade, como que vocês encaminham essa pessoa? Como que vocês educam elas Primeira frase que a gente fala para essa pessoa, que eu não sabia disso, eu aprendi na Inset com o Scott. E obrigado, Scott, por ter me ensinado isso. E a Mari, mas o Scott foi um cara que bateu muito na tecla e eu revidei ele quando ele falou isso para mim. Eu lembro, eu sei até do que ele vai falar. Day trade é longo prazo. E eu, na minha cabeça, falei, não tem nada a ver. Vocês estão escutando, né? Quebra de paradigma agora. Para os afoitos que querem ganhar dinheiro no dia, day trade é longo prazo, tá? Durmam com essa. Então essa é a primeira coisa que a gente fala para todo mundo. Isso é a gestão de risco, isso é entender, né, que o day trade ele é uma ferramenta que você usa no mercado financeiro para poder aportar dinheiro em outros lugares. Vou te dar um exemplo, vou tentar traduzir com uma analogia ainda dentro do mercado financeiro. A conversa geralmente com as pessoas não sobra dinheiro na minha vida para investir. Mariana, você está falando para mim que eu tenho que investir? Mas eu não tenho dinheiro sobrando. O dinheiro não sobra. Primeiro que a gente já teve essa conversa, né, dona Kelly, várias vezes. E o dinheiro, a gente precisa aprender a administrar, não importa a quantidade, porque ele precisa sobrar, não importa a quantidade. É a gente que geralmente ainda não aprendeu a lidar completamente sobre o dinheiro. E falo pela minha própria experiência. Mas o day trade, o que ele te dá? Para quem não tem condição de aportar ainda, ele é uma coisa que você pode fazer numa parte pequena do seu dia, né, Marcos? 1 hora por dia. Você está ali no mercado, vê se aconteceu alguma coisa. Você está sentado no computador, você está trabalhando, mas aí você está ali aberto. Ele te dá o potencial de gerar isso. Então, assim, o day trade ele pode te dar esse aporte que você não tem condição de fazer agora. E pensa comigo como ele é a longo prazo. Pensa comigo se eu virar para você e falar assim, toma R$500 aqui, Kelly. Você vai guardar, eu vou te dar R$500 durante 12 meses, você vai guardar esse dinheiro. Você vai gostar de guardar R$500 por mês? Não. Não? É pouco? Depende do ponto de vista, não sei. No day trade, imagina que eu faça R$50 por dia. E daqui 10 dias, que olhando para o day trade já é um longo prazo, porque todo dia eu estou ali fazendo R$50. E eu vou ter R$500. E eu pego esses R$500 e vou lá e compro um pouquinho de fundo imobiliário e penso para 1 ano. E no outro mês eu compro mais R$500 de fundo imobiliário. E aí no outro mês eu ponho R$500 numa renda fixa que está ótimo agora, com uma Selic alta. Uma renda fixa, pós-fixada, pré-fixada. Ou seja, aí conversa com a Mariana sobre isso. O day trade, ele não é a reaplicação nele próprio. Você faz um recurso ali e distribui. E aí muita gente erra. Por quê? Porque é importante entender de onde vem esse dinheiro que ganha-se fácil do day trade. Por que com R$100 eu faço 100?
Isso é fundamental. O que mais aparece é gente no curso que já opera day trade. Apareceu uma pessoa ontem falando comigo sobre isso. As pessoas querem ganhar, mas elas não sabem nem de onde vem. Por que se ganha? Por que com R$100 eu ganho 100%? Existe uma coisa no day trade que se chama alavancagem. O conceito de alavancagem existe em tudo. Kelly, se você resolve abrir esse podcast e fala assim, eu preciso de um investidor, e você pega alguém para investir em você, te dá 1 milhão, e você vai ter que devolver para essa pessoa, você está operando alavancado. Você está usando o dinheiro que você não tem para gerar um lucro. Tá? O day trade ele te permite fazer isso sem N intermediário. Você não tem que ficar lá convencendo alguém, cuidando do seu negócio. Então, eu vou lá na corretora e opero um contrato futuro de dólar, índice, milho e qualquer ativo que possa ter lá. E qual que é a questão? Eu só preciso de R$100 no caso do dólar, por exemplo, vou dar esse exemplo. Eu preciso de R$100, R$150 para um contrato eu mexer. Ou seja, o dólar subiu 1 centavo, eu ganho aí, dá 10 pontos, né? 1 centavo de dólar. Ganho aí 10 pontos de dólar, ganho aí R$100 por contrato. Então, basta o dólar subir 1 centavo, estava 5,01, está 5,02, eu ganhei R$100. O que, na verdade, eu estou movimentando dentro do mercado financeiro é R$50 mil. Um contrato vale 50 mil. Só que eu não preciso ter liquidez financeira para movimentar isso. E aí, as pessoas não entendem a alavancagem. Aí, o que elas fazem com esse R$500 que o Marcos falou? O que elas fazem com esse 500? Elas enfiam no day trade de novo. E aí, elas não estão operando mais 50, elas estão operando 1 milhão. Para eu operar um contrato de dólar, por exemplo, preciso de R$150. Para eu operar 10 contratos, eu preciso de R$1.500 de margem de garantia. 10 contratos vezes $50 mil, R$50 mil um contrato, são R$500 mil. Você está girando ali R$500 mil. Se a corretora falar, eu quero o dinheiro integral para você operar 10 contratos, você tem que enfiar R$500 mil na corretora. Então, esse é o conceito da alavancagem. Quando eu compro a ação da Petrobras, da Vale ou de qualquer outra empresa listada, eu compro uma parte daquela empresa, mas se aquela parte que eu estou comprando é de R$1.000, eu preciso ter R$1.000. Então, quando aquela empresa valoriza 10%, eu ganho só 100. Eu não tenho alavancagem. Eu tenho lucro, eu tenho valorização, sou sócia de uma ótima empresa, mas eu não ganho nessa proporção. O day trade, ele te permite isso. Por isso que tanta gente entra. Porque as pessoas não têm paciência para esperar esse tempo. Às vezes não tem esse tempo, né, de ficar rico comprando ações de boas empresas. E às vezes elas não têm condição de dar esses aportes. E aí o day trade é sedutor. Só que aí se explica muito pouco. Mariana, para entender tudo isso que vocês estão falando sobre day trade, para entender a alavancagem, entender o que é o contrato futuro, que assunto que a Mariana gosta para dedéu, né? Que é a Mariana que dá essa aula na I7. Eu adoro esse assunto, gosto muito de falar sobre isso. As pessoas não querem ter esse trabalho. Elas só querem saber onde eu compro, onde eu vendo, como que eu zero para esse dinheiro cair na minha conta. Então, assim, o day trade ele é muito sedutor, mas para fazer ele com consciência dá trabalho. Só que para ganhar dinheiro ao longo do tempo, só fazendo ele com consciência. Então, assim, quando o Marcos fala que a primeira frase que vem o cara que tá lá, sou do day trade, já tô operando. Via de regra, ele não vem feliz assim, né? Ele vem tipo, tô operando day trade, tô perdendo dinheiro, preciso de ajuda. Primeira coisa que a gente fala é, para, estancar perdas. Vou falar um pouquinho da sua aula, né, Mar? As fases. Estancar perdas. Depois você está estancando, igual paciente em trauma. Você estanca o que pode matar. Estanca o sangue, né? Estanca o que pode matar, depois você vê o dano e vê aí o que vai ter que fazer com aquele cara. Tem muita gente que não está nesse estágio ainda. Mas a primeira coisa que a gente pede, a gente segura muito a galera, né? Às vezes a gente fica até com medo do pessoal se frustrar, né? Porque eles passam, num curso de 3 meses e meio, mais ou menos, passam 1 mês e meio sem ver gráfico. E o pessoal quer ver gráfico, eles querem ver o que o Marcos está operando. Tanto que a gente, para manter o pessoal na linha e incentivar, a gente vai mostrando para eles no grupo um pouquinho do dia a dia. O Marcos falou, vocês ainda vão aprender isso, mas eu só quero mostrar para vocês o que o day trade pode possibilitar. E ele mostra uma operação dele, isso dentro do grupo, né? Para dar o gostinho pro pessoal e pedir, confiem na gente, façam com calma. Curva de aprendizado, né? A nossa ideia, a gente já aprendeu também, a gente também tá aprendendo como educadores, né, Marcos? Porque assim, a gente já sabia disso. Aí você pega a galera entra. Aí você toma todo esse cuidado, daqui a pouco a galera entra e faz tudo que você falou que não era pra fazer. Quantas vezes isso já aconteceu? Diversas.
E aí a gente fala assim, poxa, mas eu avisei. E aí agora a gente já está na curva do aprendizado como educadores, de entender de que assim como pais, a gente precisa dar espaço para que eles errem. O que a gente tenta fazer enquanto comunidade, isso é uma das grandes conquistas do nosso core maior, que é a comunidade. A gente, enquanto comunidade, tenta evitar que a pessoa caia sem ser fatal. Né? Ontem a gente estava conversando, eu falei, é igual o seu filho está aprendendo a andar. Se você não deixar ele andar e correr o risco de cair, ele nunca vai andar, concorda? Não tem como ele dar os primeiros passinhos sem correr o risco de... Ele pode ser que ele seja um ótimo... Uma criança com uma coordenação motora maravilhosa e nunca caia, mas você tem que permitir o risco. Mas como é que você faz? Você vai lá com a mão assim, né? Deixa dar uma andadinha, opa, segura. Deixa dar uma andadinha, opa, segura. Você não vai fazer isso com o seu filho sem estar segurando ele do lado de um precipício. Uhum. Porque aí o risco que você está deixando ele correr é grande demais. Ele pode cair no precipício. Né? Então, tem todas essas questões. Quando a gente fala da comunidade, a gente tá nessa curva de aprendizado como educação. De entender que o nosso papel é ensinar, o nosso papel é falar e tentar proteger dentro do que é possível as pessoas de se machucarem demais. Mas a gente não pode passar daí. A ideia inicial da Inset era isso? Educação? Posso? Olha, é com ela. O início é com ela. Depois eu quero que você conte essa sua entrada aí. Depois dessa pergunta você vai contextualizar a sua entrada. Só para explicar para o pessoal como que surgiu a Inset, o Marcos ele entrou primeiro como aluno e hoje faz parte do nosso corpo, na nossa estrutura de sócios e tal. O Scott surgiu com um curso uma vez, nessa época que eu estava aprendendo sobre day trade. E ele já opera, já está no mercado há mais de 10 anos. Ele tem um repertório, né, Marcos? Ele tem um repertório, assim, gigantesco. E o pessoal começou a pedir para que ele dividisse aquilo, até porque day trade estava na moda, o pessoal queria saber o que ele estava fazendo. E eu fui nessa primeira turma dele. Ali eu já estava no outro grupo, eu já ajudava, já dividia conhecimento, eu já respondia perguntas para o Marcos e para outras pessoas que me perguntavam. E ali, direto naquela primeira turma, porque como eu estudo as coisas a fundo, o Scott já me lançou, falou assim, vou fazer uma aula sobre contratos futuros, você faz? Você gosta de falar sobre isso? Eu falei, faço, por quê? Não digo não, né? Falei, primeiro a gente topa, faz, depois a gente vê, né, faz os ajustes. Mas topei, fiz e gostei, desde então essa aula sempre foi minha. Ali surgiu a ideia da importância de educar, mas inicialmente a ideia da Inset ela ia muito além disso, ela vai ainda muito além da questão da educação. Ela passa por algumas outras questões de soluções mesmo, a gente conversa sobre algumas outras soluções possíveis dentro do mercado financeiro. Esse é um mercado que está engatinhando ainda. Olha quantos anos tem as grandes empresas desse setor, né? As grandes corretoras estão surgindo. 6, 7 anos. Então, o mercado está engatinhando, ele é gigante ainda. Por que ele é gigante? Por mais que eu acho que muita gente esteja achando que está todo mundo falando de finanças por causa dos grandes influencers e tal, efetivamente, na Bolsa de Valores, nós não somos 5%. A última vez que eu vi era 3,5%, 4% dos CPFs na Bolsa. Nós não somos nada ainda. Isso você diz no mundo? No Brasil. No Brasil. No mundo, esse percentual tende a ser maior. Nos Estados Unidos é metade. Então, o mercado financeiro brasileiro, enquanto bolsa, enquanto participação de pessoas físicas, ele está engatinhando. Enquanto estrutura, ele é maravilhoso. O sistema financeiro brasileiro é extremamente robusto. Mas em pessoa física, as pessoas não estão ainda. Então, assim, tem muita gente falando sobre isso? Tem, mas ainda tem muita gente precisando ouvir falar sobre isso. E essa semente, quem plantou foi o Scott. Ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A Mariana, e a gente se conhece, eu conheço ele também desde pequena. Ele falou, vou te apresentar 2 amigos meus, a gente está conversando, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai abrir um negócio. E a veia de quem adora um novo negócio da Mariana saltou, falou, me leva que eu vou junto. Juntou a fome com a vontade de comer. Tipo, vamos falar sobre o mercado financeiro, vamos falar de aula disso. Adoro falar sobre esse assunto, vamos transformar isso num negócio. Para mim, foi literalmente a fome com a vontade de comer. E daí surgiu a formatação do que a gente queria, né? E aí surgiram o que a gente chama hoje de 7 pilares da Inset, né? É tudo proposital, tá? É tudo proposital. Nada é aleatório.
E aí esse brand de vocês tá muito bem feito. Então a gente tem alguns pilares que são crenças que são fundamentais do que é o negócio, né? Eu vou falar aqui, tá, Marcos? Por favor. Primeira questão é mostrar a realidade do mercado, que é isso que a gente já falou para vocês. A gente quer mostrar a realidade, a parte difícil e a parte simples, né? A parte necessária. Tipo, o mercado precisa estar na vida de todo mundo, mas ele não é fácil como algumas pessoas vendem. O mercado é para todo mundo, né? Então, assim, Kelly, você pode virar para mim e falar assim, mas Mariana, eu odeio tomar risco. Primeiro que você precisa aprender sobre risco, para você entender que não existe ele zero, né? Depois que você entende que não existe zero, aí você começa a tentar se entender quanto risco. Mas existe para esse perfil, existe para o perfil de quem quer ficar o dia inteiro vendo o mercado, porque o day trader fica lá assim, ó, olhando o dólar subir centavo a centavo, mas existe a pessoa que fala, eu não quero isso, eu quero cuidar da minha empresa, da minha agência, das minhas mentorias de branding e de todo o meu negócio. Mas então é isso, você vai lá olhar uma vez por mês, vai rebalancear a sua carteira, vai saber o que você está fazendo. Então o mercado ele é para todo mundo, só que ele não é da mesma forma. Isso é uma frase que a gente fala repetidamente, né, Marcos? E isso eu acho que é base, inclusive, do nosso curso. Independente da modalidade, o resultado ele se mede no longo prazo, que é isso que o Marcos trouxe. Day trade é longo prazo. Buy and hold é longo prazo. Qual que é a questão? Não importa quanto que eu ganho no dia, importa quanto eu tenho, a capacidade que eu tenho de gerar resultado ao longo do tempo. Porque se eu fizer 1 milhão hoje e perder 1.100.000 amanhã, não adiantou nada. Então, a capacidade que a gente tem de gerar no longo prazo. Construir um negócio longínquo. E isso eu acho que tem a ver com o que o Marcos trouxe, que é o quanto isso impacta a nossa vida fora da Bolsa de Valores, né? A gente aprende quando a gente fala para o pessoal, compra ações, né? Ações para o longo prazo, seja acionista de boas empresas, são frases que nosso Instagram está recheado, né? Eu tenho que aplicar isso no meu negócio, na Inset. Então, quando eu falo assim, como é que você escolhe uma empresa na Bolsa? Mariana, como é que você escolhe quais empresas você tem na sua carteira de ações? Você escolhe basicamente coisas pelas quais você tem afinidade, tem condição melhor de entender, que tem um potencial de gerar lucro ao longo do tempo, né? E de ser um negócio perene. Isso tem que valer para o nosso negócio, né, Marcos? Porque a gente já tinha antes e para a Inset. Então, a gente fala muito sobre isso. Construa um negócio longínquo ao longo do tempo. O quinto ponto é educação. Nunca pare de estudar. E por mais que as pessoas não queiram fazer isso, elas gostariam de fazer um curso de 1 mês e resolver a vida financeiramente. Isso não vai acontecer. Gerencie o risco para o mercado, para a vida e para os negócios. E construção de uma comunidade. Esses são os 7 pilares da Inset. A construção da comunidade é um diferencial que a gente tem pela proximidade. Então, quando o Scott plantou essa semente, ele já plantou essa semente principalmente da comunidade. Por que a comunidade é importante? Porque, Kelly, se você resolver fazer day trade agora, você fala assim, Mariana, me ensina esse negócio, que botão eu preciso apertar? Quando eu falo para você que eu vou deixar você errar um pouquinho, mas não sozinha, né? É a comunidade que faz isso, né? É a comunidade. Esse senso coletivo, né? Exatamente. E é impressionante como funciona, né? O pessoal gosta, porque quem está aprendendo, e aí você tem seus erros, você quer ajudar outras pessoas, porque isso muda a vida. Isso tem um potencial de mudar a vida. Eu tenho amigas particulares, beijo meninas, aliás, mulheres da Inset, um beijo todas, maravilhosas. Eu tenho uma vontade real de trazer mais mulheres para o mercado, viu, mulherada? Porque nós somos mais da metade da população, mas somos ali 25% do mercado. Vamos melhorar esse número. Bora! São pessoas que têm empresa, que têm negócio, que não sei o quê. E quando começaram a operar day trade, falaram, cara, isso aqui é o que pode resolver minha vida lá na frente. Porque eu não vou aguentar fazer o que eu estou fazendo agora por muito tempo. Por muito tempo, né? Como que eu vou fazer? Sabe aquelas mesmas perguntas que meu pai fez quando ele me falou, vai lá fazer o day trade? É a mesma coisa. Quanto tempo sustenta desta forma? Então, essas pessoas começam a fazer parte da comunidade. Hoje elas estão ajudando quem entra, né? Marcos, você, o negociador, o cara dos negócios, comercial, quando você olhou a Inset, você olhou, tipo, mais um negócio ou foi diferente? O que você sentiu do tipo, cara, preciso entrar nessa? Minha aposentadoria. Eu vou me aposentar na Inset. Esse é meu desejo. Eu não tenho nenhum... eu sou um cara que eu sou desprendido. Se a gente construir a Inset do jeito que a gente está pretendendo, nós vamos vender em 7 em algum momento. Sim, sim.
A gente constrói negócio para ser vendido. Né? O empreendedor que constrói um negócio para levar para a vida, eu não sou muito de acordo com isso, mas respeito. Até porque em algum momento ele vai descobrir que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Exato. Mas quando eu olhei para a Inset, eu falei, você é do mercado digital. Né? A Inset tem um poder de ir para o digital, me gerar uma receita de longo prazo, que a gente brinca, né? Eu quero estar dormindo e vendendo ganhando curso, dinheiro. Vendendo curso. Uma das coisas é vender curso online. Tem uma plataforma com muito conteúdo, entregando, gerando valor, ajudando as pessoas. Mas a gente não pode entregando muito mais valor do que o preço que as pessoas pagam por isso. Né? Mas a gente não pode... Querer ganhar dinheiro não pode ser um problema. Sim. Né? A gente tem conta para pagar, tem futuro para construir. Ações para comprar. Ações para comprar, tem um monte de coisa para ser feita. Então, quando eu olhei para a Inset, eu falei... E aí, ali eu entendi, né, que no corpo de sócios era importante ter alguém que tivesse um olhar tanto para o negócio, quanto a estratégia, quanto alguém de execução ali. Olha, precisa cuidar da comunidade, precisa lançar aqui, precisa fazer isso. Gente, corpo societário, faz aquilo, faz... E aí que foi que começou, aí eu comecei a conversar com a Mari. A gente começou a conversar, né? Aí o Scott entrou na roda, e aí foi quando eles tomaram a decisão, me convidaram, e aí eu vim para o negócio com o objetivo de ajudar a alavancar o negócio. Certo. Vale ressaltar que, assim, gerenciamos risco, não esqueça. Quando decidimos a Inset enquanto negócio, nós estávamos cientes de que todos nós não temos a Inset como ainda nosso negócio principal. Então, há um limitador muito grande aí que é de tempo. Todos nós fazemos isso paralelamente ao nosso trabalho. Então, quando que a gente faz reuniões? 7 da noite, 10 da noite, cedinho, fim de semana. Então, quando que a gente dá aula? Terças e quintas, né? A partir das 8. E a gente para a hora que o pessoal para de falar com a gente. Então, tudo que envolve a Inset envolve demais o nosso tempo extra, vamos chamar assim. E por ser um tempo extra, ele é extremamente limitado. Então, a gente sabia que precisa de mais braço. Sim. Né? Então, assim, até nisso, essa visão o mercado ajuda. Porque as empresas que vão ao mercado financeiro, elas vão atrás disso, de mais braços. Só que no caso delas é financeiro. Elas dão uma parte da empresa, né? Fala aqui, ó. Tô aqui, ó, parte das minhas ações estão sendo negociadas em bolsa porque eu quero pegar esse dinheiro que gerei e trazer para dentro. Então, por isso que um dos pilares da Inset é isso, gerar negócios perenes, não só para minha carteira, mas para o que a gente faz. Então, quando a gente olha para a Inset, a gente olha desta forma. E a gente via que o grande limitador, e ainda é o nosso grande limitador, é tempo. É conseguir dedicar muito mais tempo para isso. A gente queria muito, né? Mas a gente ainda não consegue fazer isso full time. Mas o potencial, para mim também, a minha lâmpada, quando o Scott falou comigo, vamos abrir alguma coisa, não tinha nome ainda, né? Não tinha Inset, não existia Inset. A gente fez esse trabalho de naming como agência. A gente pensou sobre o que a gente queria. O que me acendeu foi a mesma coisa. O poder do digital, da escala, cursos online. Primeiro porque eu acredito na qualidade disso. Eu tive cursos online que são muito melhores do que cursos universitários que eu já fiz. Sim. Então, você tem o potencial de ganhar tempo aí aprendendo, se você não precisa do diploma, né? Mas, então, eu acredito nisso, acredito na nossa entrega, mas o potencial de escala, sem dúvida nenhuma. Não à toa, uma parte do logo da Inset é a lampadinha acesa do Insight. E aí também completar habilidades, né? Eu acho que dentro da Inset a gente tem esse olhar também. Quando você olha para day trade, é o Marcos, é o cara que gosta de day trade. Faz... Né? E virou o cara também que fala, né? Porque assim, vale ressaltar sobre isso. Vale ressaltar aqui o papel que a gente tem lá, né? A Inset não somos só nós dois, mas somos nós dois que, dentro de uma nova estruturação que a gente tem feito, estamos tomando aí a parte da voz, de falar sobre isso, de falar nas redes sociais. Sim. Por uma questão de perfil, né? O Scott, que foi quem deu a semente para que a gente construísse a Inset, ele segue sendo como o grande mentor, tanto de mercado, quanto da própria ideia, da própria comunidade em si, né? Hoje ele está atuando dentro de corretora, ele tá vivendo o que é o sonho da vida dele, sempre foi, que é viver de mercado. Isso ele falava para mim há muito tempo. Então, ele segue como um parceiro, como um mentor nosso. E os meninos mais dentro dos bastidores, ainda ali dentro do pessoal da comunidade. Marcelo e Fábio, beijinhos para vocês. Abraço para vocês. Do pessoal daqui de Santa Isabel.
né? E então é importante a gente ressaltar esses papéis. Acaba eu e o Marcos aparecendo e falando porque a gente faz a frente, a gente faz a tradução para as pessoas, até por uma questão de perfil. Você falou de habilidades, por isso que eu falei disso. Muito bom. Vocês falando que hoje vocês têm um tempo limitado para trabalhar com a própria Inset, é um paradoxo muito grande, né, para quem tem o tempo como uma bandeira no mercado, né? E pensando pelo lado do empreendedorismo, essa pergunta é para os dois, vocês respondam separados. O quanto dizem que o nosso negócio, o negócio do empreendedor é o laboratório da própria vida deles, né? O quanto a Inset é um laboratório para sua vida pessoal, Mariana? Nossa. Quer pensar um pouquinho? Vamos lá. Quem tá com a resposta na ponta do língua? Pode responder primeiro. Quanto que é? 100%. 100%, porque ela me desafia a todo momento. A Inset me trouxe... eu gosto de ensinar, mas eu não sei ensinar ainda. Eu estou desenvolvendo a habilidade de ensinar. Então, ela me trouxe aí a habilidade, desenvolvimento dessa habilidade. Então, diariamente eu converso com o pessoal da comunidade e vem tirar dúvida, vem falar de gráfico, vem falar de um monte de coisa. E ali eu tenho que saber, se eu não souber, eu falo, não sei, vou ver com o Scott e volto com você. Vou ver com a Mari, vou ver com alguém e volto com você. Então, esse primeiro desafio. Um segundo desafio é de tempo, de eu poder conseguir conciliar. Hoje eu deixo as minhas manhãs para a Inset, porque eu fico no mercado, fico operando no mercado, a gente tem sala de estudo ao vivo, então a gente precisa ficar ali com o pessoal e é meu tempo. Outro, gestão de risco para a minha vida, para os meus negócios. E para a Inset como negócio também. E é uma conversa que a gente sempre tem. Sim. Desenvolvimento de negócio. Como que eu olho para a Inset hoje e escalo a Inset? A gente discute isso toda hora, todo momento. Como que a gente vai escalar isso? A gente não quer discutindo antes de você chegar aqui. A gente não quer ser só mais um vendedor de curso, como a gente vê. Brilha os olhos quando a gente olha para isso. Brilha. A gente vê números de pessoas que estão há 3 anos no mercado aí. Tem gente fazendo 3, 10, 15 milhões ano vendendo curso. Pô, é um número maravilhoso. A gente quer isso? Quer, mas a gente quer mais do que isso. A gente entende que a gente consegue transformar a vida das pessoas com o mercado financeiro. E essas transformações, essa percepção do negócio, como que você aplica isso na sua vida, pessoal? Na vida do Marcos? Eu sempre tive um problema grave com disciplina. Gravíssimo. No final a gente dá um abraço? Tá, com certeza. Mariana não, fica de fora desse abraço, porque ela não ela né? Não dá. Você chamou ela de musa fitness? Musa fitness que eu dei a treinar. Ela não pode brincar essa brincadeira, não é pra ela. Não dá. Então eu sempre tive um desafio muito grande com disciplina. E eu sempre fui 880. Então eu sempre fiz alguma coisa, sempre fiz ali. Quando largava, era uma semana para largar e largava e nunca mais fazia. Então o mercado financeiro me mostrou, Marcos, hoje você vai ser disciplinado para levar a sua agenda, né? Porque agora meu horário é regradinho. Voltei a fazer exercício, tenho um desafio aí com a minha saúde, que eu preciso melhorar a minha saúde, então eu preciso fazer exercício, levar filho na escola, buscar na escola, ajudar, dividir as coisas com a minha esposa, preciso cuidar da Inset, preciso cuidar da comunidade, tem a minha empresa que toma ali um bom tempo, quer queira, quer não, ela não é uma empresa grande, então ela depende de mim para fazer muita coisa, tem desafios do mercado, no negócio, então a Inset, o mercado financeiro, a primeira coisa é disciplina, que eu estou trabalhando, não é um negócio que você é um cara disciplinadíssimo. Não sou. Mas eu tenho que dar exemplo. Então hoje, quando eu opero, eu falo, eu não posso pisar na bola, eu não posso falar aqui, Kelly, segue o gerenciamento de risco, eu vou lá e alavanco quando eu estou operando sozinho. Posso. Isso é uma das vantagens, né? O Marcos, como ele fica muito na frente disso do pessoal da comunidade, isso transformou ele num operador mais disciplinado, né? Porque daí você sabe que você não pode fazer alavancar mais que pode. Porque você tem que dar o exemplo toda hora, né? Você tem uma consciência, você tem caráter. Você fala, eu não posso falar um negócio pra você fazer outro. Então eu acho que essas coisas me trouxeram para a vida pessoal ganhos enormes e vão trazer ainda muitos nos próximos anos. E você, Mari? Eu acho que a Inset é mais consequência do que causa dessas mudanças, na verdade. Porque elas vêm muito mais com o aprendizado que eu tive antes, que me fez querer criá-la e dividir isso com o mundo, né? E aí vem, eu acho que o mais visual de tudo isso é a mudança do corpo, porque ele tem uma ligação muito forte com isso.
eu passei uma vida inteira, eu tenho 36 anos, uma vida inteira brigando com a balança, uma vida sedentária, eu não gosto de treinar, eu ainda tinha aquela noção de que eu preciso achar o que eu gosto de fazer. Eu não tenho tempo, eu sou mãe, tenho filhos para criar e não sei o quê. Todas essas conversas que faziam sentido para mim. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entrar no mercado financeiro, quando eu comecei a operar, a gente sabe que disciplina é a regra do negócio. Quando a gente fala que dinheiro é comportamento, tem muito a ver por causa da questão da disciplina. Por quê? Porque você toda hora quer comprar alguma coisa. Vou viajar só mais essa vez. Não, mas é só mais esse mês que eu ainda tenho isso aqui para fazer. É meu aniversário do meu filho, eu vou gastar. Então, a questão da disciplina é traçar o plano financeiro que você tem para ganhar dinheiro ao longo do tempo, ou traçar seu plano de day trade, tecnicamente falando. Então, eu vou operar aqui e vou fazer isso, né? É a parte mais fácil do game, né, Marcos? Qual que é a parte difícil? Quando o seu emocional bate, você se manter no plano. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está vendo o nosso dinheiro perder, a gente faz o quê? Tudo aquilo que a gente colocou no papel que não ia fazer, né? Então, a disciplina, ela é a base disso, que é você se manter, né? Quando você está ali no risco, tem hora que vai estar negativo. E se você traçou um plano, você falou o seguinte, vou comprar 10, até 5, se ele cair até 5, eu estou tendo uma perda de 50%, mas eu seguro. Até 5 eu seguro. Mas eu estou avaliando tecnicamente uma probabilidade, porque é isso que a gente faz no day trade, dele ir a 20. Então, esse é meu operacional. Aí ele vem para contra você. Aí você começa a falar, não, mas eu não estava errado. Tenho certeza. O mercado está errado, né? Não é isso? Não, está errado. Ele vem em 5, você não sai. Aí você fala, não. Aí você piora. Você vai lá e aumenta, o que a gente fala, né? Aumenta a mão, compra mais lá embaixo. Porque você fala, não, eu tô certo. Ou seja, você não tem disciplina para fazer o que você se propôs a fazer. Você gerenciou, você falou, essa perda para mim é aceitável, se vier contra faz parte, porque você sabe que na soma das operações, esse operacional se paga com o tempo, porque você estudou para isso, para aprender a fazer isso. Então, essa falta de disciplina é difícil. E quando eu estava me vendo ali no começo disso, de entender que, putz, disciplina é chato, né? A gente não tá afim, a gente quer resultado. E numa conversa que eu estava tendo com o Scott, foi justamente um dia que eu tinha ido treinar com o Thiago pela primeira semana. E eu falando, nossa, eu vinha falando para muitas pessoas isso. Um dos meus calcanhares de Aquiles era essa falta de disciplina. Porque eu briguei com a balança a vida inteira. Por que briga com a balança com a vida inteira? Porque é um misto de busca é igual com dinheiro. Busca da chave milagrosa, da dieta que você vai perder em 3 meses, o que você demora 10 anos para engordar. Você não sustenta e você volta tudo pior. Então, era um mix disso com não, eu me aceito assim e é melhor ficar assim porque não é pra mim mesmo. E aí, eu tava mais uma vez tentando, e o Scott falou assim pra mim, falou, Mariana, a gente tá falando tanto de disciplina do trade, né? Entende o seguinte, se você treinar disciplina no treino físico, o que você aprender de um lado, você transborda pro outro, porque disciplina a gente treina a disciplina, não treina a disciplina no trade. E isso foi uma virada de chave. Assim, é hábito, né? É hábito, faça o que precisa ser feito. Mas determina uma coisa que você consegue. Então, assim, um day trade, não adianta você determinar uma meta de 10 mil reais por dia se você está começando. Então, faz o pequenininho, sai desse 880 do eu faço perfeito. Então, eu me determinei a fazer 2 vezes na semana. Eu falei, eu vou treinar 2 vezes na semana e só. E aí, o que acontece quando o resultado começa a vir um pouquinho? Aí você começa a olhar e falar, opa, deixa eu aumentar um pouquinho. E aumentar não é aumentar a mão, não aumentar a aposta. É aumentar a quantidade de vezes que eu faço o que precisa ser feito. E isso me gerou uma mudança, que aí entra daí que veio o Musa Fitness, que eu dei a treinar. Que eu perdi 36 quilos, o exercício físico passou a virar um hábito de fato para mim. Hoje é um compromisso que eu protejo no meu dia. Quem me segue nas minhas redes sociais já ouviu eu lá. Hoje, às 6 da manhã, eu postei na foto no elevador e falei, uhul, que pessoa feliz que está indo treinar. Pra ficar claro, com uma baita de uma ironia. Toda vez que eu saio do treino, eu posso falar essa minha hora preferida do treino, a hora de ir embora. Mas, se eu sei o propósito do que eu tô fazendo, a importância daquilo no meu processo, faz. Então, isso, por incrível que pareça, veio do mercado financeiro. Por mais contraintuitivo que possa vir. Então, a Mariana disciplinada é uma Mariana que entendeu que
preciso fazer as coisas que precisam ser feitas todo dia um pouquinho. Com exercício, eu ia perder 36 quilos em uma semana? Não. Eu precisava passar pelo processo. O dinheiro é a mesma coisa, com todas as coisas é a mesma coisa. Não adianta eu fazer um treino de 5 horas de musculação num dia e não ir treinar um mês. Então precisa ser um pouquinho e todos os dias. Com o mercado financeiro é a mesma coisa. Então, essa, de longe, é a mudança que eu transbordei para minha vida que mais é visual, né? E é engraçado, porque as pessoas querem ir lá do fitness da Mariana, né? Falam, ai, Mariana, é incrível. Posto antes e depois, eu postei ontem, né, nos meus stories, chuva de curtida. Mas eu queria muito que as pessoas entendessem de onde vem. Porque hoje em dia eu encontro gente que fala assim, eu queria conseguir fazer isso, mas eu não consigo. E eu falo, eu entendo, eu já passei pelo processo, entenda o poder da disciplina. Então, isso foi uma coisa que transbordou. E uma última coisa que é o gerenciamento de risco. Existe uma frase que eu falo e as pessoas pegam, você já ouviu de mim, Kelly? Que gerenciar risco a gente faz na vida e no mercado. No mercado a gente faz em 2 coisas. A gente gerencia risco do todo. Então, quando eu tenho um patrimônio, eu não vou comprar tudo ação de uma empresa. Não importa qual ativo. Eu não vou fazer tudo num lugar só. Eu vou distribuir. Isso é gerenciar risco. Por que eu faço isso? Se eu errei em um lugar, eu não me lasco, né? Eu tenho os outros ainda acontecendo. E em cada uma dessas posições, eu faço a seguinte pergunta. Qual o pior cenário? Qual o melhor cenário? E vou lidar com o que tiver no meio do caminho. Ou seja, se eu estou comprando ações dessa empresa, o que de melhor pode acontecer? Nossa, ela pode valorizar e eu ganhar 100%, 200%, 300% ao longo do tempo do meu capital investido nela. Qual que é o pior cenário? Ela quebrar e esse valor vira 0. Eu tenho que olhar para o melhor, me preparar para o pior e lidar com o que vier. Entre as 2 coisas, saber no que eu estou fazendo. Isso eu levei para a vida. Então, quando a Inset apareceu, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Se a Inset der muito errado, o que eu vou fazer? Né? Quanto isso me machuca financeiramente, emocionalmente, mas qual que é o melhor cenário? E já fica a dica. A gente no mercado financeiro busca o quê? Uma baita de uma distorção de risco e ganho. Sim. Onde o que eu estou arriscando é pouco e o que eu posso ganhar é muito. O brasileiro faz isso. Você faz também, tenho certeza. Ele faz isso quando joga na Mega Sena. Duvido que se passa alguém que... Às vezes a gente não quer ter o trabalho de ir lá jogar, mas se chega alguém e fala assim, eu tô jogando aqui, dá R$3, você fala assim, R$3 pra poder ganhar 100 milhões? Tô aqui. Eu nunca joguei na Mega Sena, queria deixar registrado. Nunca. Mas você concorda que é uma decisão fácil de tomar? Mas eu entendi o raciocínio total. Mas você tá lá na praia tomando caipirinha, ela veio o cara, né? Toma aqui. Você fala, mano, vai que eu ganho. Virada do ano. Vai que eu ganho. Isso é uma distorção de risco e ganho. Só que como ela é tão gigante, a probabilidade de você ganhar é muito pequena. Então, a gente procura isso, né? Então, são todas as percepções que eu trouxe do mercado e que geraram a Inset. Elas são resultado disso. Tem uma coisa que é interessante, que o mercado financeiro ele te ensina na alta e na baixa. Também. Então, assim, você está na baixa, né? Passando por você tem esses desafios de perda, mas quando você também está ali, e eu passei por isso, você está numa fase... Sabe quando você está forte ali, você está ganhando todo dia, você vem, eu já fiquei 60 dias, né? São 40 dias corridos, só no gain. Você vai estufando o peito, você fala, já aprendi esse negócio. Aprendi isso aqui. Você começa a não entrar mais na sala, na comunidade. Antes de eu entrar no Inset, isso aconteceu. Você não entra mais na comunidade, você começa a ficar sozinho. Você fala, vou entrar aí com esses caras. Pô, o cara só erra dinheiro lá. sozinho. Deixa eu ganhar meu dinheiro sozinho, faço minhas coisas. E aí que o tombo vem. E quando você vem para a vida, você olha isso para sua vida pessoal, a gente também tem algumas fases que a gente está voando aqui, em todos os sentidos. Tá com uma saúde boa, tá com um corpo bom, tá com dinheiro, tá indo viajar, tá indo para Europa, indo para os Estados Unidos, esposa, filho em colégio bom. E aí? Como que você lida com isso? Como que você gerencia esse risco? Porque tem risco ali em cima. Exato. Como que você lida? E o mercado financeiro te ajuda... Né? Ele te traz humildade sobre isso. Essa humildade. Esse equilíbrio, como você falou no começo. Você precisa equilibrar isso, que uma hora você vai perder. Na verdade, eu acho que o mercado financeiro, principalmente para quem opera day trade ou coisas assim, a coisa é que ele não te ensina a ganhar. Ele te ensina a perder. Ele te ensina sobre você quando perde. Porque ganhar é fácil. É muito fácil. Mas ele te ensina a você manter... Se você sabe o seu plano... As perdas que você tem no caminho, você lida bem.
Né? Então e a gente costuma dizer isso, o cara do day trade só vai ganhar dinheiro não quando ele aprender. Por isso que quando a gente falou do filme da Netflix, né, do Arremessando Alto, que ele fala, né, não é sobre quantas cestas você acerta, não é só como quando você acerta a cesta, é como você se comporta quando você erra. E é isso, por isso que quando a gente fala que mercado financeiro é comportamento, é exatamente sobre isso. As pessoas não sabem lidar com isso. Gente, não parece, mas falamos por mais de 1h30. Que pena, queria muito bom. Falando. Mas para a gente encerrar, quero propor um desafio. Mariana vai se sentir muito desafiada. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês em 1 minuto e meio cada um. Pode começar, Marcos. Considerações finais de tudo que a gente conversou, do que você quer? Tem mais o que você quer que fale? Tem algo que a gente não tocou no assunto? Algo que uma mensagem que você quer deixar? Pensa nos seus alunos, enfim. Uma mensagem que você quiser. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a oportunidade. Esse é um momento, né, super prazeroso. Desejo muito sucesso para o seu negócio. Obrigada. Conte conosco. Aliás, eu já vou deixar um convite aqui para a Inset e vocês voltarem. Porque eu entendo que vocês estão no começo de uma trajetória que daqui a 1 ano a Inset já vai estar outra, com muitas outras coisas legais e a gente vai precisar atualizar isso, viu? Estamos procurando para coisas novas e nós estamos planejando isso. Isso. Sim. Então, obrigado. Já temos uma data marcada para daqui a um tempinho, vocês vão voltar, viu? Vamos ver, obrigado. Considerações finais, quem ainda não conhece o mercado financeiro, né, fica o convite para conhecer. Né, de coração aberto, cabeça aberta, ele pode ser um divisor de águas. O mercado financeiro é para todo mundo, independente do quanto você ganhe. Para ganhar um salário mínimo, menos de um salário mínimo ou muito dinheiro, você precisa saber lidar com esse dinheiro. Né? E aqui a gente tem o maior prazer em dividir tudo que a gente está aprendendo, né, com as pessoas. A Inset tem esse propósito de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. Isso é uma característica que tem aqui em mim, na Mari, no Scott, o Scott tem vontade, né, de abraçar todo mundo. Todo mundo. Fisicamente. A possibilidade que a gente tem de ajudar as pessoas através desse negócio. Então, não percam essa oportunidade, a gente está inteiramente à disposição. Tá. Antes da Mariana falar, Scott, você está convidado a vir. Falaremos bastante sobre esse assunto. Eles falam tanto de você que agora a gente quer saber, quer saber legal, mais. Você vai gostar. Queremos te ouvir, Scott. Já tem um convite para você. Cuidado que ele às vezes fala mais que a Mari, viu? Ele acha que não, mas ele fala. Ele fala mais que o homem da cobra, Scott, viu? Bom, acho que a mensagem final que eu queria deixar aqui para as pessoas é deixar algumas coisas claras. Primeiro, para a gente conquistar qualquer coisa que a gente precisa, qualquer resultado realmente interessante na vida adulta, requer trabalho. Trabalho, estudo, dedicação. Tudo que vier fácil, desconfie. Tudo que tiver rentabilidade garantida, não existe. Corre. Dito isso, a Inset tem esse propósito de transformar isso na vida das pessoas e não só ensinar, mas te ajudar a dar os primeiros passos sem fazer isso sozinho. Porque conhecimento, tudo que a gente ensina na prática dentro do curso da Inset, ou dentro das redes, tudo que a gente traz, tudo que a gente tem de conteúdo para trazer, é totalmente possível você encontrar livremente na internet, em vídeos. Porque, assim, a parte teórica sobre o que a gente tem para oferecer, muita gente pode oferecer. E, às vezes, a nossa linguagem possa não ser a ideal para outra pessoa. Embora a gente faça um esforço muito grande nesse sentido. Mas o que é difícil para as pessoas é entender como elas se comportam com risco. E é isso que é a comunidade. É sobre isso que é o que a gente está criando daqui para frente. A ideia de mentorias, a ideia de 1-a-1 ou de grupos menores ainda. Por quê? Porque eu posso te dar toda a técnica possível para entender se é a hora de comprar renda fixa, se não é, se é a hora de comprar ação, se não é, o que é o day trade e como fazê-lo. O que eu não posso é ensinar sobre você mesmo sem olhar no 1-a-1 para você. Né? E a mentoria permite esse tipo de coisa, a comunidade, essa proximidade permite isso. Então, o conhecimento está de fácil acesso. O que você precisa fazer é se conhecer, mas se conhecer com a ajuda de quem pode te conduzir e saber quais fatores são importantes é o que vai fazer a diferença e te economizar tempo. Muito bom, gente. Eu agradeço demais vocês estarem aqui,
nesse momento. Eu agradeço vocês terem comprado uma ideia, viu, dona Mariana? Aquilo que eu falei no Stories ontem é verdade. Eu mal tinha terminado de falar. Mariana, eu, pode marcar. Vou falar com o Marcos. Pode marcar, já pode marcar. Aí eu, não, calma, eu vou ver. Não, pode marcar já. E assim, é muito importante eu ouvir sobre esses assuntos, trazer esses assuntos para as pessoas. Eu acho que vocês prestam um serviço à comunidade. Eu já não estou falando mais sobre a comunidade da I7, mas como um todo. É um serviço maravilhoso, incrível. E eu acho que o empreender é isso, é servir. E saibam que vocês estão fazendo isso de uma maneira assim magistral mesmo. Vocês têm toda a minha admiração, respeito. A admiração de uma pessoa que tem 0,2% de conhecimento, de familiaridade com o assunto, tá? Antes eu era 0,0. Está mudando. Antes era 0,0, agora já tô 0,2, entendeu? Mas eu sou... Uma vez você me convidou pro curso da I7, Marcos. Eu falei, cara, eu tô lá atrás, eu tô nas bases ainda, eu preciso mexer. E aí a Mari tá me ajudando com isso. Então, eu agradeço demais o tempo, a disposição e o patrocínio de vocês na minha ideia. E tenho certeza que esse é só o primeiro de muitos. E nós vamos inspirar muitas pessoas. E eu vou conseguir levar esse projeto para frente com os cortes de vocês, com os exemplos de vocês. E vai ser incrível, viu? E aí eu queria agradecer aqui o Carlinhos, que, cara, desde o início abriu as portas, foi incrível. E a gente só está iniciando essa parceria, viu, Carlinhos? Eu vou ficar enchendo seu WhatsApp de áudio. Cuidado que ele acabou de arrumar mais 2 pessoas para encher o saco dele. Pois é. Segunda-feira ele vai receber mensagem já, né, Mari? Não, vocês sabem, né? O Carlinhos, ele, assim como vocês, ele tem uma outra trabalho, tem uma outra função, né? Eu já tô aqui com planos pro Carlinhos, da gente meio que, né? Fazer uma exclusividade, assim, falar, vamos tirar ele do trabalho dele e preencher todos os horários dele? É louco. Aí, Carlinhos, fica a dica. Vamos fazer uma proposta de negócio pra ele. Mas eu quero deixar uma coisa... Qual que é o valor aí? Eu quero colocar uma coisa assim, a gente fala sobre mercado financeiro e a gente aprende a questão da diferença de preço e de valor. Quando você falou da ideia e eu falei, não deixei nem você terminar e falei pra você, eu tô lá e fazendo questão de pagar, porque a ideia de comercializar esse espaço é muito importante, é porque a gente também aprendeu a olhar o quê, Marcos? O valor das coisas em relação ao preço. Então, eu te conheço, sei a profissional que é e sei a dedicação que você tem. Então, eu faço questão de ser a primeira pessoa a colocar esse primeiro dinheiro. Eu também. Isso é apoiar o empreendedorismo, né? Isso é uma forma de colaborar. Viu, gente? Vamos aí. Vamos aí. E, mais uma vez, agradeço. Estamos encerrando esse primeiro podcast. Voltamos na semana que vem, já temos várias gravações. Se você está interessado, entre em contato comigo. A agenda de julho está fechada. É verdade, ó, gente. Ó, o piloto. Vamos falar arrobas aqui. Por favor, façam o merchan de vocês. Bom, o meu arroba do Marcos é Marcos Gavriluk. Começa a escrever Marcos G-A-W, não vai ter outro. Isso aí, Marcos G-A-W vai aparecer lá. Boa. Muito boa. E tem o arroba da In7. Arroba In77, o numeral 7 ao final. E senhora? Pode me encontrar no meu Instagram, @Mari_Damasceno. Vai encontrar lá um pouquinho da Mari falando sobre o mercado financeiro, dela odiando treinar, dela sendo mãe, da gente se divertindo e tomando algum vinho uma vez ou outra, porque a vida é a gente ser todos esses papéis. Exatamente. E os meus, @EuKellyPasso. Vocês acreditam que tem gente que está entrando em contato comigo e fala assim, olá, boa tarde, senhora Kelly, tudo bem? Eu falo, não, gente, é só Kelly, tá? É que assim, o Instagram não dá muita opção da gente fazer arroba. Mas o meu arroba pessoal é o @EuKellyPassos e o arroba do podcast é @pod.castcom. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Valeu. Foi? Ai, preciso fazer xixi.